Boa noite, gente. Estamos aqui em mais um episódio do Lifecast. Hoje com uma mulher maravilhosa, que eu já estava doida para ter essa troca com ela. Graças a Deus deu certo. Que é a Camila Pastório. Então seja bem-vinda, Camila. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso e edificante entre mulheres. Então, muito obrigada. Obrigada, Cíntia. Boa noite. Boa noite a todo o pessoal que nos acompanha ao vivo, para o pessoal também que irá nos assistir depois na gravação, para as minhas deusas também que nos assistem no YouTube, aqui na live. É um prazer estar aqui com você, ajudar essa mulherada nos seus relacionamentos, no seu autoconhecimento, no seu amor próprio e assim se tornarem realmente deusas em todos os sentidos. Obrigada. Obrigada a você novamente, parabéns por esse trabalho lindo. E de onde que surgiu essa vontade de trabalhar com a inteligência emocional voltado para mulheres? Conta um pouquinho mais sobre a Camila, quem é a Camila e de onde surgiu esse propósito que com certeza é muito edificante. É o propósito de vida, né? Quando nós começamos a trabalhar com o nosso propósito, parece que a nossa vida começa a fluir de uma maneira que seria inacreditável se fosse de outra maneira. Então, a Camila é uma mulher que hoje mora em São Paulo, mas foi criada numa cidade do interior do Rio Grande do Sul com 1.800 habitantes, no qual minha família morava no interior dessa cidade. Então, é muito pequena mesmo, mas sempre com aquela vontade de dominar o mundo, né? Sempre com os meus pais, criada pelos meus avós. Minha mãe engravidou muito cedo, com 14 anos. Então, os meus avós que sempre tiveram ali nessa minha primeira etapa de vida, né? Então, criada a panos quentes ali, porque nós sabemos como os avós tratam os netos, né? Então, fui muito felizarda me expressando de uma maneira, 2 pais e 2 mães, digamos assim, com o amor, né, dos dois. E logo que cresci, fui fazer faculdade no Paraná, cidade de Pato Branco, também uma cidade de interior. Fiz arquitetura e urbanismo, design de interiores, abri meu escritório e trabalhava lá como arquiteta. Mas parecia que aquilo não era suficiente. Sabe aquela ânsia, aquele desejo, aquela vontade de ir mais? Eu estou aqui, eu já cresci, eu já fiz de tudo, mas parece que não estava me suprindo, que eu não estava com o meu coração quente de tudo aquilo que eu estava recebendo. Eu falei, não, preciso dar um passo além. E eu comecei a enviar currículos para o Brasil e para o mundo todo. Tinham dias que eu mandava mais de 100 currículos para todas as regiões do Brasil, para todos os países imagináveis, com a intenção de mudar para trabalhar como arquiteta. E naquilo surgiu uma oportunidade, uma construtora em São Paulo, para trabalhar na área comercial. E eu prontamente vim. Em questão de uma semana mudei, sem conhecer uma pessoa em São Paulo. Nada. Com 3 malas, deixando o carro, deixando o apartamento, deixando a vida para mudar para cá. E quando eu cheguei em São Paulo, o prédio, eu assistia na época a série Suits. E eu nunca havia visto uma cidade tão grande. São Paulo é uma das cidades maiores do mundo, né? E eu, na minha mesa lá do escritório, olhava para aquele skyline, os prédios de São Paulo, e eu falava, caramba, é muito grande. E aí o presidente da empresa chegou e falou assim, Camila, o que você tanto olha para essa janela? O que você está enxergando? Aí eu falei, muitas oportunidades. Arrepio, nossa. Também vim de fora. Aí ele olhou pra mim, muitas oportunidades? E eu, Ele ficou impressionado com aquela minha resposta, mas foi algo natural que saiu de mim. Porque realmente, naquele momento eu pensava, se eu fizer um trabalho que atinja no mínimo 1% do que os meus olhos estão enxergando aqui, eu já vou ajudar muita gente. Ele falou, é isso que distingue você de todas as outras pessoas que trabalham aqui. Ele falou, você vai muito longe, você vai crescer muito, foca. E aí eu fui, né? Foquei no meu trabalho. Só que em certo momento eu falei, também não é isso. Já estava crescendo, já estava na empresa. Eu falei, não é isso. E na época minha mãe teve um problema de saúde, precisou ficar internada. E eu acompanhei ela e meu pai. Ficou um tempo no hospital, né? E eu comecei a observar a maneira de relacionamento deles dois. Porque eu comento, minha referência de mulher é minha mãe, minha referência de homem é o meu pai. Eles são minha base, né? E são pessoas que são casadas na minha idade, todo esse tempo. Então, eles são referência pra mim. E eu comecei a analisar. Falei, se eu quero um dia ter um relacionamento como esses, talvez com os comportamentos que eu precisei ter para estar no ambiente corporativo, eu não vou conseguir. Porque o ambiente corporativo me tornou o quê? Aquela Camila mais dura,
Aquela Camila mais competidora, aquela Camila mais agressiva, aquela Camila mais rígida, inflexível. Porque no mercado de trabalho, você como mulher, trabalhando numa construtora em São Paulo, com obras, você não tem como ser mole, não, no pátio de obras. Não tem como você chegar lá de saltinho, de bolsinha rosa, de blusinha rosa e falar, queridos, preciso Cheguei. Você não ia ser respeitada, né? Sim, você precisava ser firme. Em uma discussão de uma obra ali, que você tinha uma concorrência, você estava ali numa jaula de leões, brigando com gente grande, competindo com pessoas muito fortes. Então, era alguém que ia bater na mesa. Só que eles batiam na mesa, se você não batesse também, você ia perder a venda. Então, isso construiu a Camila forte. Só que não era a Camila de verdade. A Camila de verdade era aquela lá de trás que foi criada pelos avós, pela mãe, pelo pai, né? E quando eu vi esse relacionamento dos meus pais, eu comecei a refletir. Eu nunca vou conseguir ter um relacionamento como o deles, sendo a Camila que eu sou. Hoje, o que eu tenho que fazer para mudar? E aí, nesse tempo, comecei a me desenvolver. Procurei mentores, procurei cursos, comecei a me profissionalizar. Então, eu comento que essa minha evolução para hoje ser a Camila que eu sou demorou 4 anos. Então, foram 4 anos de estudo, foram 4 anos quebrando a cara, chorando, sofrendo, 4 anos não entendendo o processo, até que no momento certo eu floresci. Então, hoje eu tenho vários treinamentos que eu falo para as minhas alunas, vocês não precisam passar pelo processo de 4 anos, como eu passei. Vocês não precisam desvendar todo o caminho, tirar todos os espinhos, as pedras que tá atrapalhando. O caminho já está aberto, eu já abri para vocês. Então, é só vocês seguirem que vai dar certo. Então, hoje a Camila que conversa aqui com você, que fala com o nosso público, é uma Camila próspera. É uma Camila que entendeu que para ela ser forte, ela não precisa competir com ninguém. Para ela ser uma mulher poderosa, entre aspas, ela tem que ser uma mulher. Perfeito. Uma mulher que ama ser mulher, que ama as suas características, mas que também ela sabe ser firme nas suas atitudes. Mas nas suas palavras ela é suave. Então, ela é aquela mulher que ela consegue ser um exército dentro de uma única mulher. Ela sabe ser suave, mas ela sabe ser forte. Ela sabe usar a masculinidade dela sem enfraquecer o seu feminino. Então, ela é, na maior parte do tempo, feminina. Mas mexe com ela pra você ver. Tira ela do sério pra você ver. Aí você vai ver essa mulher trabalhar o seu masculino, porém de maneira madura, de maneira equilibrada. E não completamente desconfigurada ou completamente fora do controle, né? Descontrolada. É uma mulher que sabe viver dentro do equilíbrio. E a gente está vivendo uma sociedade que eu vejo, né, que as mulheres estão até distorcendo muito essa questão do empoderamento. Como que você vê essa questão? Porque, ao meu ver, são as mesmas que querem um relacionamento, são as que falam que não precisam de homem para nada. Eu tô falando dos casos extremos, Sim. que a gente escuta muito isso. Que isso está muito ligado, né, à energia masculina. Que Muito. Não ao feminino, como talvez elas estejam acreditando, né? Exatamente. Essa palavra empoderamento, quando eu ouço, já me dá 5 tipos de arrepio. Que essa mulher empoderada, pra mim, é aquela mulher que não precisa de ninguém, que ela consegue se virar e fazer tudo sozinha. Só que essa mesma mulher que é empoderada e não precisa de ninguém, no final da noite, enquanto ela vai lá ao banho, ela chora sozinha. Essa mulher toda empoderada, forte, que não precisa de ninguém, que não precisa de homem, que toma conta do mundo, ela tá com suas mãos calejadas e suas costas doloridas de ter que carregar pesos que não são delas para tentar se apresentar de maneira tão forte assim na sociedade. Então, essa mulher empoderada, na maioria das vezes, ela é a mulher mais fragilizada internamente. É aquela mulher, a Mulher Maravilha, né? Só que quando ela chega em casa, que ela tira o personagem, ela tira a fantasia de Mulher Maravilha, ela tá toda machucada, porque aquela armadilha, aquela fantasia machucou ela. Então, toda guerreira, no final da batalha, ela encontra-se cansada ou exausta. E ninguém consegue demonstrar para o mundo sua melhor versão cansada ou exausta. Então, toda essa empoderada, para mim, ela sente alguma falta. Que ela procura, talvez, canalizar no seu empoderamento, para distanciar. É uma forma de proteção, talvez. Não, se eu for muito forte assim, eu não vou mais atrair essa situação que me machucou anteriormente. Se eu for rígida, eu já vou me precaver do sofrimento que eu passei lá atrás. Então, o empoderamento, na maioria das vezes, ele é uma maneira de autoproteção, mas uma autoproteção que acaba machucando, porque usam de maneira extrema. Uhum. Então,
Mais ou menos nesse sentido. Em qual contexto você acha, né? Qual a diferença da mulher que se posiciona quando ela vê que um relacionamento não é para ela, ou ela precisa dizer não ali, e da mulher que vai usar, que é justamente o que a gente está falando, da mulher que vai usar a energia masculina de uma forma que talvez vai até prejudicar ela mais. Você consegue entender isso? Da mulher que se posiciona e da mulher que acha que se posiciona. É. Que tem isso, né? Exato. O que acontece? Muitas pessoas acabam distorcendo o sentido da feminilidade. Acreditam que para ser feminina tem que dizer sim a tudo. Mas o feminino saudável também sabe dizer não, mas sabe dizer não de uma maneira que não vai afastar ou ter uma briga de egos com quem escuta. É a mulher que sabe como falar, que sabe usar as palavras certas, que sabe usar a entonação da sua voz, que sabe usar a sua comunicação não verbal, ou seja, os seus gestos, porque os nossos gestos também comunicam, o seu corpo, o seu olhar, de maneira com que a pessoa que esteja ali à sua frente, de maneira com que o ouvinte não se sinta agredido por ela. É uma mulher firme. Ela muitas vezes fala e não volta atrás, mas ela sabe falar de uma maneira que não vai agredir o ego do outro. Porque quando agride o ego do outro, é o que eu sempre comento, todos nós temos um animal interno. Esse nosso animal se chama o nosso inconsciente. Quando o nosso inconsciente ele é ferido de alguma maneira, vem uma pessoa e fala, o nosso ego, né? Chega uma pessoa e fala algo que vai te agredir, ele ativa esse nosso lado animal. Então, se a pessoa não sabe lidar com isso, ela vai ter um grande problema. Então, essa mulher feminina, ela já domou esse animal dela. E não é porque ela é boazinha que ela é frágil, fraca. Ela só sabe controlar a maldade dela. Diferente dessa mulher que não sabe controlar. Então, é a mulher que ela é agressora nas suas palavras, que ela é ríspida, que ela é grossa, que ela é gritona, que ela é chata, que ela é controladora. Então, é essa mulher que só de você conversar com ela parece que ela te assusta. Você tem um afastamento dela. É aquela mulher que você tem que pisar em ovos, tanto para amizade quanto para relacionamento. Você fala, ixi, ó, tá chegando, vamos ficar quietinha aqui. Que você não pode nem fazer uma piada com ela. Você fala, não, se eu falar algo, ela vai se sentir ofendida. Então, essa é a mulher mais com o masculino mais tóxico, né? É a mulher que não sabe se posicionar ainda, que precisa usar de uma comunicação mais agressiva para poder ser ouvida. Só que ninguém dá muita credibilidade para gritos e nem para choros. Então, as pessoas dão credibilidade para a pessoa que sabe se posicionar e sabe falar. Que fala pouco, mas que fala bem. Aquela mulher que fala, que parece que engoliu um rádio. E que é coerente, né, com o que fala. Exatamente. Também. Que fala. Quando ela terminou de falar, você já nem lembra mais o que ela falou no início, de tanto que fala. Né? Diferente dessa mulher que é pontual. Ela fala assim, é isso. E é isso. Ela te apresenta o problema e ela te apresenta a solução que ela gostaria. Então, cabe a você conduzir, cabe a você aceitar ou não executar o pedido dela. Sim. Isso é muito sobre se posicionar, que está totalmente ligado ao amor próprio também, né? Exatamente. Você acredita que hoje o que está atrapalhando tanto os relacionamentos e qual o motivo deles estarem cada vez mais vazios, mais na superfície? Emoções. As mulheres não sabem controlar as suas emoções, então a mulher muitas vezes abre-se ao sexo para receber amor e o homem dá amor para conseguir sexo. Então nós somos dois mundos completamente diferentes. As mulheres são de Marte e os homens são de Vênus, ou é o contrário? Não lembro agora também. Acho que você acertou. Enfim, é a diferença, né? Então, a maneira com que as mulheres recebem e entregam o afeto é muito diferente da maneira como o homem recebe e doa o seu afeto. E aí existe uma intriga ali no meio dos dois, porque a gente não consegue entender o mapa de cada um, a maneira de enxergar o mundo de cada um. Então, as linguagens do amor que nós comentamos também. Muitas vezes a mulher pensa, não, ele tá ali trabalhando. Se eu chegar lá e dar um afeto nele, ele vai se sentir amado por mim. Mas muitas vezes o homem ele tá ali no seu momento de trabalho, focado, que ele não quer que ninguém encoste nele. Que ele só tá focado naquilo e ele quer ver aquilo. Então a mulher vir ali dar esse afeto para ele, já vai afastar um pouco.
Ou o homem muitas vezes pensa, não, se eu só falar para ela o quanto ela é importante, o quanto eu amo ela, vai ser suficiente, mas a mulher talvez ela se sinta mais amada com o homem estando presente com ela, levando ela para jantar, levando ela para passear, assistindo um filme sem usar o celular com ela. Então, é a maneira de entender os nossos relacionamentos que está cada vez mais prejudicando a nossa maneira e também a nossa emoção. Nós conhecemos algumas pessoas e nós acabamos nos entregando sem saber se aquela pessoa de fato busca o mesmo que nós. Então, ali, questão de alguns minutos, nós acreditamos que já sabemos tudo daquela pessoa, qual é o futuro dela, com base, muitas vezes, no que nós vimos. Só que o que nós vimos é o passado, e saber onde a pessoa esteve não quer dizer que nós saberemos onde ela estará amanhã. Então, não dá para se basear apenas numa história contada, mas sim na vivência. Então, eu conheci uma pessoa aos poucos. Conhece, sai, busca saber os seus princípios, os seus valores, os seus objetivos, se estão alinhados com você ou não. E é o que eu comento, seja interesseira. Sim, você precisa ser uma mulher que precisa estar ao lado de um homem que vai te agregar emocionalmente, que vai te agregar psicologicamente, que vai ser o seu ponto de paz, que vai te ensinar, que vai te fazer evoluir, ou que vai te empurrar para você evoluir também. Um homem que vai te ajudar, que vai te cuidar, que vai te proteger. E não aquele homem que vai te sugar, que vai te impedir, que vai segurar suas asinhas para o seu voo. Esse não é o parceiro ideal para você. O parceiro ideal para você é aquele parceiro que vai te proporcionar certas situações, vivências que sozinha você não conseguiria. Então é o que eu comento, mulheres hoje, se for para você ter com o seu parceiro menos do que você tem sozinha, ou se for para você ter menos paz do que você consegue se dar solteira na sua casa, assistindo um filme, comendo chocolate, brigadeiro, assistindo a sua série favorita, você não precisa dele. A pessoa precisa chegar para te somar, para te transbordar e não para te sugar. Existem alguns relacionamentos que nós entramos que nós nos sentimos sugadas. Nós chegamos no nosso final da tarde com sono, cansados, a gente não consegue treinar, não consegue sair. E a gente não sabe de onde que está vindo esse esgotamento, mas é o esgotamento emocional, é o esgotamento psicológico. Aquela pessoa nos tirou tanto, nos sugou. E aí nós já não sabemos por que estamos nos sentindo assim, mas pare um pouco e reflita, né? O que essa pessoa está te dando? Porque é normal num relacionamento você doar, mas você também tem que receber. No momento em que você só doa, você vai ficando desfalcada. Você tem que dar na mesma proporção que você recebe. E tem muito aquela questão de aceitar o mínimo, né? Porque às vezes a pessoa teve uma crença lá atrás muito pior do que o que ela está vivendo hoje, que um pouquinho que ela melhorou, ela acredita que aquilo é o ideal. Tem isso também, né? Essa história de aceitar o mínimo é um pouco... Essa história de aceitar o mínimo é interessante, porque o mínimo para mim pode ser diferente do mínimo para você e do mínimo para outra pessoa. Então, é entender o que é importante para você, mas o essencial é saber que ninguém pode te dar o que não tem. Então, nós estamos em alguns relacionamentos e olhamos para o nosso parceiro e acabamos exigindo algumas coisas dele, que para nós são o mínimo. Para você é o mínimo, para mim é o mínimo. Mas eu não recebo dessa pessoa e eu fico frustrada, eu fico decepcionada. Por que eu não estou recebendo isso, se isso é o mínimo, se isso é o óbvio? Mas se essa pessoa não tem aquilo dentro dela, como ela vai te dar? Se essa pessoa foi criada em um lar onde ela não recebeu um amor da mãe, onde ela não recebeu um afeto da mãe, onde ela não recebeu um cuidado do pai, onde ela não viu o casal ali, o seu pai, a sua mãe, ou a figura masculina, a figura feminina, caso ele não tenha tido essa base familiar, dando isso, como que essa pessoa vai te entregar se ela não recebeu? Então, isso já vira a chave de muitos relacionamentos. Essa pessoa pode te entregar isso, não quer dizer que ela nunca vai criar, mas ela pode te entregar isso quando ela souber criar isso dentro dela. Sim. Quando ela buscar ferramentas para criar esse sentimento, para criar esse afeto, esse carinho, esse cuidado, essa dedicação para lhe entregar. Só que aí demanda tempo para ela criar isso dentro dela. E aí você está preparada, e aí você tem paciência para esperar essa pessoa criar isso para lhe dar.
Essa é a questão, né? Porque Essa é às a vezes questão. você já mudou tanto a sua mentalidade, você já se desenvolveu tanto, que você é completamente, o que a gente tá conversando, desconecto, né? Exatamente. Você já não se conecta mais. Então é assim, é buscar conhecer. Por isso que existe esse tempo. Nós não podemos ir com muita sede ao pote. Quando nós vamos com muita sede ao pote, nós derrubamos o pote e ficamos passando sede. Então, Exato. vai aos poucos, vai conhecendo, vai entendendo um pouquinho da pessoa, vai fazendo perguntas estratégicas. Até eu tenho um treinamento dentro das minhas mentorias individuais e até dos meus cursos que eu falo quais são as perguntas que as mulheres devem fazer no primeiro encontro para entender se esse homem é um homem que está dentro dos valores e dos princípios dela. Porque eu falar esse é um homem de alto valor para mim, Camila, é muito diferente do seu homem de alto valor. Então não existe um, existe o que cabe a mim, os meus princípios, os meus valores, assim como para você. Então, dentro desse treinamento, eu dou as perguntas que se encaixam a qualquer um. E elas também podem criar as delas. Eu as auxilio a criarem as próprias perguntas. Para elas irem já para um primeiro encontro sabendo, olha, você é estratégica, você é esperta. Vou perguntar isso, eu já vou pensar lá na frente. Pode falar uma? Pode entregar um pedacinho do outro. Então, eu vou fazer uma breve pergunta, né? Isso que faz parte dos meus princípios e dos meus valores. Sim, sim. Como é a sua relação com o seu trabalho? Você é feliz no seu trabalho? Como é a sua profissão? Você gosta? Eu não tô perguntando nada demais, mas com base no que ele falar do trabalho dele, eu já sei se ele é um homem acomodado, se ele é um homem com futuro, se ele é um homem com ambição, ou se ele é um homem que não tá nem aí pra vida. Então, se ele começa a reclamar do trabalho, nossa, meu trabalho tá ruim, eu ganho pouco, meu trabalho tá ruim, eu ganho pouco, eu não tô feliz porque o meu chefe é isso, porque a empresa não vai bem, porque eu tô passando por momentos difíceis, eu já falo, ixi Maria, já é um problema, hein? Já tá me apresentando problema no primeiro encontro. Então, é um homem que talvez precise curar algo antes de se relacionar. Agora, se ele fala do trabalho dele, ele já fala, nossa, eu amo meu trabalho. Sou realizado profissionalmente, a minha empresa, talvez ele possa falar, a minha empresa ainda não tá no ponto que eu gostaria de chegar, mas a gente tô colocando toda a minha energia ali esse ano, a gente vai estourar, esse ano a gente tá fazendo de tudo, tô fazendo vários cursos, tô crescendo a empresa, quero prosperar, lá, e começa a falar, nossa, é isso, é um homem que tem futuro. Ele tem ambição, Ele tem né? ambição, e ambição é uma característica que, pra mim, é fundamental. O homem precisa ser ambicioso. Um homem sem ambição é um homem sem futuro. Perfeito. Então, essa é uma das perguntas. As próximas é só no treinamento. Por favor. Tô brincando. E qual a importância que você vê também das mulheres assim, se cuidarem? Eu acredito que essa questão vai muito mais além de estética. A autoimagem feminina, nós termos a nossa autoimagem muito bem firmada, é importantíssimo. Porque o que nós valorizamos em nós, a maneira como nós nos amamos, é a maneira com que nós permitimos ser amadas e valorizadas pelo outro. Então, se eu me olho no espelho e eu falo, hoje eu não tô bem, eu não tô feliz com quem eu sou, eu me desvalorizo, automaticamente eu começo a atrair parceiros que também me desvalorizam. Quando você se ama de verdade e você enxerga um mulherão, a deusa que você é, você começa a atrair homens que também te enxerguem dessa maneira. E não é um padrão de beleza. Existem homens que gostam de loiras, outros de morenas, uma de mais alta, uma de mais baixa, uma de asiática, uma de ruiva. Não tem um padrão de beleza. Beleza, ela é independente para cada um. Mas é o você se olhar no espelho e você ser sincera consigo mesma. É você se olhar e falar assim, olha, preciso me cuidar mais, preciso melhorar mais, mas eu amo você que eu tô vendo. E é um exercício que eu faço para as minhas alunas sempre. Quantas vezes você já se abraçou? Vamos fazer esse exercício? Vamos. Quantas vezes você já se abraçou? Realmente. Você já fez carinho em você? Agora fecha os olhos e fala, eu te amo. Eu te amo. Eu te respeito. Eu te respeito. E eu admiro você. E eu admiro você. É isso. Quantas vezes? Eu acho que nunca. Exato. Né? É uma coisa tão Por simples. mais que a gente se ama, busca, mas se abraça. Se faça carinho, se toque. Eu amo você, eu admiro você. Eu falo para as minhas alunas, vai na frente do espelho, abre seus olhos e toca no espelho assim, eu amo você. Eu respeito você, eu admiro você. Então, o quanto você se dá de amor é o quanto você consegue amar o outro.
Que é aquela história. O que você tem, você consegue dar. Se você não se ama verdadeiramente, você não vai conseguir amar, transbordar na vida do outro, porque você não transborda nem a si mesma. E é automático, né? A conta não fecha. Não fecha. Então, assim, só 2 pessoas completas conseguem se transbordar. Perfeito. E a mulher que você vê que, assim, quer salvar o outro? Eu vejo muito isso. Conheço pessoas próximas a mim que, sabe, só se conecta com pessoas que parece que tá ali pronto para que ela o salve. É aquela mulher com o arquétipo da mãe, o arquétipo da salvadora, aquela mulher que acha que para se sentir amada, ela tem que ser a cuidadora, que cuida de alguém, né? Só que para um relacionamento, muitas vezes não é entregando só afeto, afeto, afeto que nós vamos receber afeto de volta. É você sabendo brincar ali dentro do relacionamento, é você tendo o jogo de cintura, é você sabendo como agir em certas maneiras. Não é só você sendo a imagem de salvadora pro seu parceiro, mas é você também sendo aquela imagem de mulher sexy, aquela imagem de mulher fêmea fatal, aquela imagem de mulher firme, de mulher forte, mas também de mulher frágil, e não só aquela mulher que só sabe salvar o outro. Nós não somos psicólogas de homem, não somos terapeutas de homem quando eu falo de parceiros, né? Então, quando você entra nessa situação de ter que curar todas as feridas do seu parceiro, de ter que tratar, esse relacionamento tá fadado ao fracasso. Porque você vai curar ele, você vai preparar ele para o mundo, e quando ele se sentir pronto, quando ele se preencher de si, aí ele vai lá e entrega o melhor dele para outra pessoa. Dificilmente a pessoa que recebe muito a sua ajuda, muito, muito, muito de você curar as feridas dele, que ele já começou o relacionamento com você, quando ele se curar, talvez ele não vai valorizar. Ele vai entregar a cura dele para outra pessoa. E aí você vai ficar lá, ó, ver navios. Eu já vi muito isso. Muito, na maioria dos casos acontece isso. Porque aí a pessoa recupera a autoestima dela. E quando ela começou com você, ela não tinha amor próprio, ela não tinha autoestima, ela não tinha um poder de escolha tão grande. Talvez por uma carência, ela sentiu que você podia ajudar, que você podia salvar ela, que estava se afogando ali no seu mar de decepções e ilusões, e ela se abraçou em você. Porque quando nós estamos lá num momento de sofrimento, a pessoa que vem e dá um pouquinho de afeto, a gente já gruda nessa pessoa, né? Uhum. Só que aí, quando essa pessoa se enche de si novamente, de amor próprio, de autovalorização, começa a amar sua imagem, começa a crescer, poucas permanecem ao lado dessa pessoa. A maioria acaba partindo. Então é assim, saber até que ponto você entrega também. Por isso que é muito importante na hora que a gente vai analisar, né? Quem a gente quer ter ao lado, que vem muito para aquela questão que você falou, né? Sobre o homem ser ambicioso, Isso. sobre o homem que ele tá com foco no futuro dele, que ele tá se desenvolvendo, que ele não tá no lugar de vítima. Exato. E assim, existem pessoas, sim, que nós sabemos, olha, ela só precisa de uma ajuda aqui. E ela vai ser a melhor pessoa do mundo, então eu posso ajudá-la. Mas é você saber distinguir, é você saber diferenciar quem são essas pessoas. A pessoa que só vai sugar o seu melhor e a pessoa que também vai estar te entregando. Sim. Você pode estar entregando o seu cuidado, você pode estar salvando ela naquele momento, mas de outro lado ela também está te dando algo. Então, mesmo no pior momento da pessoa, ela também pode te oferecer algo bom. Então é isso, é você saber identificar quem você salva ou não e não querer salvar todo mundo. Porque a gente tenta salvar todo mundo e acaba não se salvando assim, acaba ficando cansada também de tanto salvar. Entregar e você fica sem nada, né? Exatamente. Tem muito isso. Precisa receber, né? E o que faz, na sua concepção, né? Como que as mulheres, acho que até em geral, as pessoas no geral, né? Elas deixam de ser mais reativas e impulsivas ali na hora de uma briga, por exemplo. Como trabalhar isso naquele momento que às vezes tá muito complicado? Como manter o equilíbrio sem perder a sua essência, né? O seu feminino, inclusive. Sim, é o que eu falo, domar o seu animal interior, domar o seu instinto. Então, que animalzinho você tem dentro de você para domar? Porque quando nós somos reativas, quando nós somos agressivas, quando nós brigamos com o nosso parceiro em algum momento, nós estamos o desafiando. No momento que nós desafiamos ele, o homem masculino, ele já vê
um lugar onde ele precise competir também, onde ele precise ir para a luta também. Então ele também vai ativar o animal dele, o animal interno, o instinto dele, que pode estar domado ou não. E aí vai ser uma briga grande, porque nós estamos brigando com o ego, e ele também está brigando com o nosso ego. Então a mulher, como que ela consegue ser menos reativa? Tendo inteligência emocional. É muito difícil e é uma habilidade que, olha, deveria ter um curso na faculdade de inteligência emocional. Porque num momento de ira, num momento de raiva, num momento de fortes emoções, nós acabamos não pensando. O nosso sangue começa a correr mais rápido, a oxigenar e nós explodimos, né? Então é se calar. Silencie. No momento de briga, não responda no momento. Não existe briga que não seja solucionada após uma boa noite de sono. Então, ela fala assim, olha, estou muito irritada agora, mas estou muito estressada. Estou, assim, no momento de explodir e falar coisas que serão muito desagradáveis. Então, eu prefiro ficar quieta. E eu te respondo depois. Porque senão a nossa briga vai ser muito feia. Por favor, respeita o meu pedido. E aí descansa. Dorme, vai lá, grita, chora no banheiro, desabafa pra amiga, pra mãe, faz qualquer coisa. E aí depois, com a sua cabeça fria, quando você tá mais calma, mais tranquila, já refletiu sobre tudo aquilo, e aí você também não corre o perigo de falar, e quando você tá lá sozinha, deveria ter falado isso. Não acontece? Demais. Aí você quer voltar na briga pra dar aquela boa resposta, né? Só que se você deu esse tempo de não responder na hora, você vai ter a melhor resposta depois. Você fala, não quero falar agora. Sai, deixa a pessoa brigando sozinha. Duas pessoas só... Uma briga só acontece se tem duas pessoas. Se você sai, o outro vai ficar brigando sozinho. Então, deixa ele brigar sozinho. Então, você vai, você reflete, você pensa, você cria a sua narrativa. E aí, você chega no outro dia... Tá tudo mais tranquilo, tá tudo mais amenizado. E aí você, com boas palavras, justifica as suas palavras, justifica os seus pontos. Acredito que essa é a melhor maneira para evitar um conflito. Para ter uma briga mais equilibrada. Porque assim, nós não temos que procurar parceiros que nunca nós não temos que procurar parceiros onde não haverão brigas, mas sim parceiros que saibam solucionar, que saibam achar uma solução para essas discussões e para essas brigas. É mais inteligente. Você acredita que a espiritualidade, a mulher se conectando com esse lado, a torna mais feminina? Demais. Demais. Quando a mulher começa a entender o amor de Deus, o amor que o Criador tem por ela, ela passa a entender que é exatamente esse amor que ela precisa e que ela merece receber de um homem. Então, essa mulher, ela começa a seguir os princípios bíblicos e ela entende qual é o papel dela no mundo, que é servir, que é se doar, que é amar, que é cuidar. Então, ela passa a despertar esse instinto maternal. Quando eu falo instinto maternal, não é apenas do ser mãe, do gerar uma vida. Claro que também é a função da mulher na Terra, gerar vidas, né? Mas esse instinto maternal que é o cuidado, que é a nutrição, é cuidar de uma criança, é cuidar de um idoso, é cuidar da sua família, é cuidar do seu lar, é cuidar de um animal, é cuidar do seu trabalho. É um instinto, né? A mulher, ela nutre. A mulher, ela tem tudo que ela se propõe a fazer, cresce, nasce. Então, quanto mais próxima de Deus ela está, quanto mais próxima à sua espiritualidade, mais essas questões vão ficando claras na vida dela. Então, ela entende que muitas vezes não é gritando, que muitas vezes não é sendo reativa que ela vai conseguir tudo. A mulher, eu até postei hoje no meu Instagram, a mulher, ela é o coração e o homem é a cabeça. Então, a mulher é aquela, quando ela está mais conectada com sua espiritualidade, que ela sabe conduzir, que ela sabe ser mais flexível e que ela não é tão rígida. Porque ela sabe que ela é virtuosa, que ela é uma joia e é assim que ela também merece ser tratada. Então, ela começa a entender que alguns homens, alguns parceiros que chegam a ela e não a enxergam como esse valor, esse parceiro não é para mim, porque eu mereço ser bem tratada. Eu mereço ser bem cuidada. Porque é assim que Deus me ama, é assim que Deus cuida de mim, é assim que Deus falou que é para ser. Então, eu preciso disso. Eu fico aqui até nesse ponto. E estar solteira não é uma situação negativa, mas sim é uma oportunidade.
Porque eu estou tendo a oportunidade de conhecer a melhor pessoa para mim. Estar em um relacionamento não é sinônimo de felicidade. Existem muitos casais felizes, com filhos, com família, ou até sem filhos, enfim, felizes, abundantes. Mas existem casais que são completamente destruídos. Destruídos emocionalmente, psicologicamente, de todas as maneiras, até fisicamente, com agressões, com desrespeitos. Então, relacionamentos é sinônimo de felicidade? Não. Talvez se estivessem solteiros estariam mais felizes, mais em paz. Então, a mulher que está solteira, ela entende que ela está tendo uma oportunidade de escolher uma boa pessoa para estar ao lado dela. Sim. É a sábia, né? Exatamente. E ela sabe também que o melhor parceiro para vir até ela é o parceiro que vá a aproximar mais de Deus. Então, hoje pergunto assim, Camila, por que você está solteira? Ou pergunta assim, por que você está solteira? Eu falo assim, porque até hoje eu não encontrei um parceiro que ame a Deus tanto quanto possa amar a mim. Porque esse homem que ama a Deus, ele vai me abrir mais ainda para a espiritualidade. E hoje é difícil de encontrar isso. Muito. Então, são esses pontos. Quanto mais próximo de Deus um homem está, mais perto de todos os princípios divinos, de proteção, de liderança, de provisão, ele vai ter com você. Perfeito. Então, é esse o homem que nós devemos focar. Porque eu acho que quando a gente consegue, né, ter essa sensibilidade para conseguir observar isso, você consegue analisar a situação de cima. Não só ali na sua emoção. Exatamente. Né? Porque eu acredito que Deus, ele traz essa perspectiva, né? Ele consegue, o amor de Deus consegue fazer com que a gente tenha esse olhar mais aguçado. Sim, com certeza. E até porque se for só por emoção, nós nos conectamos com 60%, 70% das pessoas que nós conhecemos, né? Nós nos atraímos. Então, imagina, eu posso me apaixonar por 6 pessoas, se eu conheço 10, eu posso me apaixonar por 6 pessoas diferentes por dia, né? Caramba. Então, não é apenas a emoção, é mais o que tem ali por trás. Então, é ser um pouco racional nesse início de relacionamento para analisar os pontos. Porque a partir do momento que nós nos relacionamos mais intimamente, o intimamente que eu falo é tanto de um beijo quanto de uma relação sexual, aí sim aflorou a nossa emoção. Porque a mulher, no momento em que ela se entrega intimamente, é no momento que começa a nascer a paixão e o amor dela. Porque, como eu falei, a mulher se entrega aos prazeres sexuais para ter amor. O homem dá amor para obter as suas satisfações pessoais atendidas. Então, é muito diferente. Sim. É o contrário. Então, a mulher precisa entender isso também, ser mais racional no início, para despertar esse amor, esse sentimento do homem, para quando for uma conexão mais íntima, ser aquela explosão, ser algo que vai potencializar, ser algo que vai acelerar a relação deles, e não ser aquilo que vai subir, quando chega no ápice, pum, desceu. Sim. Desceu tão rápido que quebrou até o coração. Sim, e a gente vê muito isso. Volto para aquele lugar das mulheres empoderadas, que fala que você pode sim ir para a cama com o homem no primeiro encontro. Eu sou muito contra a essa perspectiva, porque se você está conhecendo uma pessoa, como que você vai entregar seu corpo? Que está muito conectado a Deus também, né? Exato. Se seu corpo é de Deus, sua morada que Ele te dá todos os dias, por que é que você vai entregar para uma pessoa que você conheceu ali, naquela noite? Exato. E acho que quando a gente traz essa consciência, você se protege muito mais. E o outro também te enxerga com mais valor. Com certeza, com certeza. É assim, nós não podemos dizer tem que e deve, né? Sim. Cada pessoa é responsável pelas suas ações. Porém, se essa mulher quer ser mais valorizada, se essa mulher quer construir uma relação, ela precisa sim valorizar mais o que ela tem de precioso, que é a sua intimidade. Ela não pode entregar a sua intimidade para qualquer pessoa. Ela não pode ir para uma balada, por exemplo, conhecer um cara hoje, foi lá e se entregou intimamente. Qual a probabilidade de dar certo? Existem alguns casos que dá. Aí tem muitas pessoas que até vão vir vários haters aqui no nosso vídeo falando: nossa, mas eu conheço casais que estão juntos há 10 anos e ficaram e transaram na primeira noite e hoje estão ali casados. Aí eu pergunto, quantos anos que eles estão juntos? Aí falam há 10, eu falo, há 10 anos, né? A realidade de 10 anos atrás
é muito diferente da realidade que nós vivemos hoje. Os meus pais também. Sim. Transaram na primeira vez, estão casados até hoje, é o maior exemplo disso. Mas isso não quer dizer que se hoje acontecer vai ser da mesma maneira, as realidades são muito diferentes. Então hoje nós vivemos essa libertinagem sexual, onde é normal você ter vários parceiros. Todo mundo acha como uma normalidade. Então assim, as pessoas acham muito mais tranquilo sair aí, saindo, transando com qualquer pessoa. Não, mas ter um filho é grave. É muito grave engravidar. Nossa, não posso. Engravidar e ter um filho não pode, mas sair transando com todo mundo pode? Exatamente. Então as pessoas estão desconfigurando um pouco, né? Ter um filho não, mas transar sim, é a linha, é o canal para uma coisa e outra, né? Então sim, é o que eu indico para as minhas alunas. Tente segurar ao máximo. Você decide o que você faz. Se você quer ir lá, conheceu e quer ir lá e transar no primeiro encontro, vai e seja feliz. Só depois você assuma as consequências do que vai acontecer. Que pode ser essa relação gerar frutos, vocês ficarem outras vezes. Ou pode ser que você não vai receber nenhuma mensagem no outro dia. Você vai sair no outro dia e você vai ver ele lá ficando com outra na sua frente. Que na grande maioria é isso que acontece. Então, assuma a responsabilidade. Você que se deixou levar pela emoção ali do momento, você que não pensou. Ou se você quer um relacionamento mesmo, segura. Segura que a chance de dar certo é maior, porque aí você vai criar mais conexão, vai dar mais tempo de vocês conhecerem os seus amigos e os seus inimigos em comum, vai dar mais tempo de vocês saírem, vai dar mais tempo de vocês criarem momentos, criarem sentimentos, criarem emoções, vai dar tempo de vocês rirem da mesma piada e criar um momento de alegria, vai dar tempo de vocês sentirem mais aquele desejo um do outro, aquela expectativa um do outro, aquela vontade um do outro. Isso é só o tempo que vai te gerar. Então, espera mais um pouco. E as pessoas não querem, né, esperar. É a ansiedade. O mundo de hoje está tudo muito rápido. É tudo muito rápido. As pessoas querem tudo muito rápido. É a ansiedade de querer fazer dar certo, né? Eu não posso perder essa oportunidade, porque se eu não ficar com ele hoje, se eu não aceitar esse convite às 10 horas da noite de uma segunda-feira para ir lá na casa dele, ele vai chamar outra. Então, é bom ir lá pra casa dele? É bom ir lá assistir o Netflix? É bom ir lá dormir de conchinha? É bom ficar lá de dengo? É delicioso, mas saiba o seu valor. Faz ele enxergar você como uma mulher que não é só pra isso. Porque se você vai lá pra casa dele às 10 da noite, aceita isso num primeiro encontro, por exemplo, qual a oportunidade que ele vai ter de te levar num bom restaurante, tomar um bom vinho, e te buscar em casa, fazer toda aquela gentileza que é um evento, entre aspas, de um primeiro encontro, né? Criar aquele momento especial. Então, deixa ele fazer isso primeiro. Depois você vai ter infinitas outros momentos e dias para você curtir aquele denguinho lá do Netflix em casa. Então, até o homem, ele tem esse instinto, né, de caça. sim, ele precisa disso, né? Ele precisa. Então, ele vai caçar, conseguiu a presa. Matou a sua fome. Vai caçar de novo. Só que se ele não matou a fome dele, ele vai continuar caçando. Então vai dando aos poucos, né? Não vai dando tudo logo de cara. Vai dando aos poucos, vai soltando aqui, vai soltando ali. Assim você mantém ele mais conectado com você. E em que momento você acha que a mulher deve se posicionar para algo mais sério? Oposição. Eu digo não em questão de tempo, porque eu sei que isso é relativo, né? Mas como ela deveria se posicionar se ela vê que ela tá em um relacionamento que tá indo ali daquele jeito, ela sabe que já tá na hora dela se posicionar, mas como se posicionar? A mulher, ela precisa ter uma imagem de que é uma mulher para ter um relacionamento sério muito antes do primeiro toque físico. O homem precisa já olhar para ela e pensar assim, ela é uma mulher que não é para brincadeira, ela não é uma mulher para diversão, ela é uma mulher para relação. Então, a mulher precisa ter isso nela, no seu ato, no seu comportamento, na sua comunicação, na sua imagem. E aí depois ela vai sentindo, ela vai se relacionando, depende muito da frequência. Então, para uma pessoa que se viu uma vez no mês, eu falar para ela, olha, 2 meses você já tem que se posicionar, você só viu a pessoa 2 vezes. Por mais que vocês estejam apaixonados, conversando todos os dias e ficaram só um com o outro, não teve ruídos externos, vocês só se viram 2 vezes. Então é muito pouco, né?
Pra você conhecer e pra você entender se aquela pessoa realmente é pra você. Só que o namoro foi feito pra se conhecer. É um namoro que você conhece. E o namoro, ele precisa acabar. Ou ele acaba em casamento, ou ele acaba por divergências e você vai encontrar um outro namorado. Então, é muito relativo, é muito da entrega que as pessoas estão se dando. Mas eu comento que é assim, 2, 3 meses no máximo para você já começar um namoro de fato. E aí a mulher precisa ser inteligente, a mulher precisa se posicionar. Lá logo de início. Está saindo, está ficando com mais frequência, está compartilhando a sua vida, compartilhando seus amigos, compartilhando muitas vezes sua família, a sua individualidade, já está sendo visto, já estão sendo vistos como um casal, a mulher se posiciona e fala, olha, para mim é muito importante ter formalizações. Eu valido muito isso, eu me sinto feliz, eu me sinto satisfeita, eu me sinto mais segura. Nós estamos saindo, você está compartilhando a minha vida, eu estou compartilhando a sua, então gostaria de falar isso. Para mim é muito importante as formalizações. Não sei se você enxerga dessa maneira também, mas eu enxergo dessa forma. E aí deixa pra ver o que ele fala, né? Dependendo do que ele falar, você já entende se as intenções dele são as mesmas ou não. E aí você leva para sua reflexão. É alguém que eu quero manter ou não? Porque se você teve essa conversa e você sentiu que o homem não está na mesma frequência que você, não tem por que você ficar perdendo tempo ali. Ele já deixou muito claro que ele não quer. Então, insistir nisso só vai travar o seu tempo de estar conhecendo outras pessoas que queiram o mesmo que você. Então, seja inteligente, saiba comunicar. E ficar aceitando ali migalha, né? Que isso acontece muito, da pessoa já entender qual o posicionamento do outro, Né? e está ali aceitando migalha, porque acha que vai mudar a pessoa. E ninguém muda ninguém, né? E eu acredito também que a pessoa é muito sobre decisão. O que você está buscando para a sua vida, né? Exatamente. É ser claro, né? Nós estamos hoje aqui às 20 horas de uma sexta-feira à noite conversando. É o meu trabalho, é o seu trabalho. Então, nós somos 2 mulheres adultas. Acredito que quem nos assiste agora de maneira ao vivo também são pessoas que estão compromissadas, e até queria dar um parabéns para eles, por estarem aqui buscando o autoconhecimento, buscando aprender. E até as pessoas que vão assistir a gravação depois. São pessoas que tiraram um tempo para buscar aprender sobre o assunto que está ali. Então, não são mais crianças. Não são mais adolescentes. São adultos. Então, adultos se relacionam como adultos. Pessoas que ainda buscam validações ou que buscam provações são crianças. Adultos sabem o que tem que fazer. E adultos não levam para o lado pessoal. É adultos que entendem o que o outro está falando. Porque alguns homens, eles têm medo de assumir compromisso. Quando eles escutam a palavra namoro, para eles é mais fácil apresentar para a família, é mais fácil postar uma foto do que assumir um relacionamento. Parece que dá aquele medo, né? Parece que um pedido de namoro é como se fosse um pedido de casamento. Mas quando ele entende que isso não é uma pressão, ele entende que para a mulher é uma necessidade, é uma segurança. Então, 2 adultos, eles sabem conversar. A mulher não vai ter essa conversa pressionando o homem, mas sim expondo. Eu me sentiria mais segura. E o homem vai entender, não é? Ela não está me pressionando, ela está falando como ela gostaria que fosse. Né? Mas isso são pouquíssimas pessoas que conseguem ter esse grau de entendimento, de maturidade. Que vai da escuta, né? Exatamente. Os dois têm que saber se escutar. É. Que eu vejo que isso falha muito, que é o que você falou. Às vezes o homem também pode confundir uma mulher que está ali se posicionando da forma super correta. Né? Tem isso. Exato. E a nossa comunicação, ela não para no momento que nós paramos de falar, mas sim quando o outro entende o que nós estamos falando. Então, cabe à mulher se doar mais. Eu sei que todo mundo que vai nos assistir agora vai falar, ai, que cansativo, é só a mulher que tem que. Não é que só a mulher precisa fazer isso, mas a mulher é a cabeça mais inteligente da relação. A mulher, ela é a capaz de tornar. O homem entrega para ela uma casa, ela transforma aquilo num lar. O homem entrega para ela um dinheiro, ela transforma aquilo em alimento, em educação para os filhos. Ela transforma aquilo em móveis, ela transforma aquilo em um jantar, ela transforma aquilo numa viagem, ela transforma aquilo no melhor. Então, é a mulher que é capaz de conduzir. Então, sim, nós precisamos nos doar mais.
Que vem muito pro lugar de autorresponsabilidade, né? Tava até falando com uma amiga minha ontem sobre isso. Eu não me coloco nesse lugar de que homem não presta, que todo homem é um lixo. Porque eu acho que isso é muito perigoso. Porque se você ficar alimentando isso dentro de você, qualquer homem que você fosse conectar, você vai entender que ele não presta. Exatamente, né? Exatamente. Nós atraímos o que nós pensamos, né? Então, na grande maioria, é o que eu falo, a grande maioria dos homens que existem hoje, sim, são homens que estão acabando com as mulheres. São homens que estão frustrando as mulheres, que estão deixando as mulheres desiludidas, sim, mas ainda existe uma parcela de homens bons. Ainda existe uma parcela de homens que faz parte da mesma parcela de mulheres que você está se tornando. Então, se eu quero atrair o melhor para mim, eu preciso também dar o melhor de mim. Porque se eu desejo um homem maravilhoso em todos os sentidos, esse homem também merece uma mulher maravilhosa em todos os sentidos. Então, faz uma listinha. Aquele homem, tudo que você, o seu homem de alto valor, o seu homem dos sonhos, o príncipe no cavalo branco, como ele é? Escreve assim, isso. Agora, puxa uma flechinha do lado. Coloca nessa característica que eu busco nele, eu tenho. Essa que eu busco nele, eu tenho. E essa, eu tenho. Se você não tem, começa a construir você. Porque aí, automaticamente, você vai começar a afastar os que não têm e começar a enxergar os que têm. Porque é só quando você se torna que você enxerga. É aquela história, o paladar não retrocede. Se nós não conhecêssemos o ar-condicionado, nós não saberíamos o quão bom é estar numa sala com essa refrigeração. Se nós não conhecêssemos 2 sabores de sorvete, nós nos contentaríamos só com um. Então, quando você conhece o bom, você começa a buscar por aquele. Então, quando você se conhece, você sabe o que você tem de bom para entregar, é isso que eu mereço também. E é isso que eu quero. Só que aí existe aquilo. É o parceiro ideal e o parceiro real. O parceiro ideal é mais difícil de você encontrar. Porque é o parceiro dos seus sonhos. Ele existe, mas ele é a agulha no palheiro. Que pode ser que demore pra você encontrar, ou você pode dar sorte de esbarrar na rua com ele. Mas o parceiro real é aquele parceiro que talvez ele ainda não esteja 100% dentro dos seus pontos. Assim como você também não está. Porque você é real. Você está muito longe de ser a ideal. Então você vai lapidando ele. E se lapidando para vocês dois serem ideais um para o outro. Então você analisa. Esses pontos que me incomodam no parceiro, eles são desvio de caráter ou desvio de comportamento? Porque se forem desvios de comportamento você muda. Caráter, índole e essência não muda. Então, é só comportamento? Ah, ele se veste mal. Ah, e o sorriso dele é feio. Eu recebo muitas mensagens no meu Instagram. Ele se veste mal. O sorriso dele é feio. O tênis dele eu não gostei. Aí ele fala desse jeito. Aí ele respira, me irrita. Então eu falo, tudo isso é adequado. Tudo isso você muda. Com carinho, com o jeitinho, com a sutileza, com a voz da sereia, que inclusive também tem um treinamento chamado A Voz da Sereia. Você leva ele no shopping e fala, nossa, amor, eu adoro ver você com essa camisa que você colocou hoje. Mas essa aqui do manequim, nossa, você ia ficar lindo, hein? Prova pra gente ver. Eu quero ver você nessa camisa. Nossa, me apaixonar mais ainda por você. Olha que lindo. Com paciência. Com paciência, sabedoria, que são virtudes femininas, a paciência, né? Então, você consegue mudar. O sorriso dele não é tão bom. Marca o dentista pra você e fala assim, nossa, amor, eu vou hoje ao dentista, mas eu tenho um pouco de aflição de ir no dentista sozinha. Você vai comigo? E ele, posso ir. Você não quer que eu marque também? Vamos nós dois? Acho que vou me sentir mais segura se você ir primeiro. Aí você segura minha mão depois? E ele, tá bom, eu vou. Pronto. Comunicação, né? Problema resolvido. Comunicação é o canto da sereia, joga. Saiba como conversar, saiba como fazer as suas vontades serem ouvidas sem que você precise se esforçar. Encante com as suas palavras, seduza com as suas palavras. Uma mulher que sabe se comunicar, que sabe usar a sua voz e ser persuasiva de maneira sutil, ela consegue o mundo nas suas mãos sem precisar de esforço algum. Perfeito. Perfeito. Eu acho que quanto mais você se coloca, né, nesse lugar de escuta,
mais leve você fica, mais leve fica as suas relações. Eu acredito que e isso vai influenciando em todo o meio, não só no contexto ali, homem e mulher. Que você acaba sendo você em todas as áreas da sua vida, né? Nós falamos muito de relacionamento aqui, mas o relacionamento que eu comento não é só relacionamento de homem e mulher. É relacionamento de maneira geral, é relacionamento entre amigas, entre família, é relacionamento de trabalho. Quando você sabe se comunicar de uma forma assertiva, você passa a ser mais ouvida e a ser mais valorizada e a ser mais respeitada. Ninguém respeita quem chora para falar, ninguém respeita quem grita para falar, mas sim quem se posiciona da maneira correta. Então, tudo isso que nós falamos aqui pode ser facilmente usado em qualquer outro tipo de relacionamento. Sim, eu acho que isso, sabe, é algo... É muito nobre, sabe? De uma pessoa que consegue ter essa paciência para conseguir lidar com essas coisas. Porque se a gente fica só no lugar de reclamação, a gente não se desenvolve, a gente não cresce. A gente tá o tempo todo jogando pro outro. Ah, porque o outro é assim, o outro fez isso comigo. E eu acredito, quero ver o que você tem para falar sobre isso, que também eu vejo que muitas pessoas questionam de relacionamentos porque tá com foco só naquilo ali na vida dela. Sim. Porque se você tiver outros propósitos de vida, se você colocar a mesma energia que você está colocando ali em coisas que você gosta, às vezes até numa academia, às vezes numa viagem, você vai se desenvolvendo como pessoa e você vai deixando de dar tanta importância em excesso. E aquilo para de ser algo massacrante para você. Tem gente que não dorme pensando no cara que não respondeu ela no WhatsApp. A dependência emocional, né? Que eu comento bastante. E os nossos pensamentos e as nossas impressões que nós temos sobre determinadas situações são ecos do nosso passado ou projeções do nosso futuro. Então, o que acontece? Nós provavelmente vivemos um relacionamento anterior no qual essa pessoa faltava com um pouco de atenção, faltou com um pouco de afeto, me deu alguma falta, e aí nesse meu relacionamento atual eu fico apreensiva caso ele demore para me responder. Aí eu fico ali buscando, sufocando essa outra pessoa. São pessoas diferentes, pessoas que têm uma vida. E pessoas que vivem, pessoas que não estão ali só pensando, criando problemas, elas não discutem tanto. Então, é a pessoa que tem uma vida própria, né? Que tem os seus afazeres, que tem as suas atividades. É aquela mulher que ela vai pra academia, que ela vai sair, que ela vai no salão fazer a unha, que ela vai se cuidar, que ela vai ler, que ela vai pra igreja, que ela vai sair com uma amiga, que ela vai visitar a sua família. E também vai se dedicar ao relacionamento. É mais leve. E não aquela mulher que a gente fala. A cabeça desocupada é oficina, sabemos de quê, né? Então, você acaba não sufocando. Porque aí, se o outro está tendo uma vida com tudo isso que eu acabo de falar, ele vai se sentir sufocado por aquela mulher que só exige, pede, né? Então, ache uma ocupação. Faça algo para não ficar atormentando a vida de quem está focado no seu próprio crescimento. E isso é exatamente isso que você falou, traz leveza. E a gente que está nesse lugar, a gente, né, mulher que eu falo, a gente que está se desenvolvendo, que está buscando, que está encontrando outros lugares onde você pode pôr o seu amor, aquilo se torna algo muito mais leve, mas ao mesmo tempo o outro também percebe isso. Sim. Né? Até mesmo na hora de que você vai se posicionar. Você não fica ali martelando na cabeça do cara 24 horas. Exatamente. Né? Você se posiciona e vai viver a sua vida. Tem gente que fica 24 horas, eu vejo muito isso. Sabe? Eu entendo o sofrimento, porque dói mesmo, mas eu acho que as pessoas, no geral mesmo, sabe? Elas têm que encontrar o que é delas. Sim. E o que é dela com o outro, né? Sim, linda essa frase, exatamente. Buscar construir algo juntos, né? E buscar deixar outra pessoa livre também. Porque quando você aperta, acaba saindo pelo meio dos seus dedos. Então, a melhor maneira de você saber se você é amada por alguém é você deixar essa pessoa livre. Livre ao ponto dela desejar voltar pra você. Então, solta. É seu. Olha, eu tô aqui, eu tô te dando todo o amor, tô aberta pra você. Mas você é livre para decidir o que você quer fazer. Se você for por esse caminho, a porta da minha vida vai se fechar para você.
Mas se você quiser, a porta eu fecho com você dentro. Então é isso, não sufoque a pessoa que está ao seu lado, né? Deixa ela ser livre para viver aquelas situações e decidir estar ao seu lado. Porque o amor, muitas vezes as pessoas comentam, o amor é decisão, o amor é escolha. É um pouco dos dois. É assim, eu decido estar com você porque eu escolhi você. Então é isso, você decide permanecer ao lado daquilo, mas a minha escolha pode mudar ao longo do tempo. Caso eu já não esteja feliz, caso eu já não esteja, você já não esteja feliz, caso essa nossa relação tenha se tornado mais tóxica do que saudável, por que a gente vai lutar só por uma decisão que nós tivemos? Se nós seremos mais felizes longe um do outro. Ah, porque eu tenho os meus filhos. Filhos seguram casamento, sim. E quando você sobe no altar, que você se une perante a Deus, você decidiu estar com aquela pessoa. E a morrer por ela, estar com ela até o final da sua vida. Mas e aí se essa pessoa te trair? Você vai aceitar essa traição porque você jurou estar ao lado dela? Você aceitaria isso? Então, não ser tão extremo a esse ponto. Essa pessoa te desrespeitou. Essa pessoa bateu em você. Essa pessoa te agrediu fisicamente, verbalmente, psicologicamente. Você vai permanecer ao lado dela para cumprir um papel na sociedade? Exato. O amor não é... Quando a gente fala até que a morte nos separe, não é a morte apenas física, mas é a morte do amor. Quando o amor morrer. Então, nós temos que repensar um pouco essa posição que nos foi dada. Eu tenho a intenção de casar com apenas uma vez e morrer ao lado dessa pessoa. Mas se lá, no decorrer da nossa vida, nós dois enxergarmos que seremos mais felizes, cada um seguindo o seu caminho, tudo bem. É uma decisão dos dois. Então, o amor é uma decisão e uma escolha. Eu decido estar com você porque eu escolhi você. Por isso que é tão importante, né? A gente ter a gente antes de querer ter o outro. Porque se você perder tudo, você tem você. Exatamente. Se você se respeita, se você se valoriza, se você se ama, você consegue compreender quando você não está sendo amada, valorizada e respeitada pelo outro. Agora, se você não se deu nada disso, você nem saberá. É aquela história da Alice no País das Maravilhas, quando ela chega lá e tem o gato que ela fala, você quer ir para a direita ou você quer ir para a esquerda? Ela fala, não sei. Ele fala, como você não sabe? Para quem não sabe, onde quer chegar, qualquer caminho importa. Então, nós precisamos saber, sim, quem nós somos e aonde nós queremos chegar. Para assim nós estarmos ao lado de pessoas que possam caminhar conosco, que possam nos levar até o objetivo. Eu sei que a mulher que tem essa dependência emocional está muito associada à falta paterna também, ou algum problema ali na paternidade. Como que você enxerga isso e como você acha que ela consegue sair desse lugar? Porque não é fácil. Linhas desenhadas na infância são as nossas rugas futuras. Então, tudo que nós vivemos lá atrás que não foi bem curado vai refletir nos nossos relacionamentos. Para nós sermos capazes de nos relacionarmos como homem e mulher, nós precisamos, antes de tudo, abraçar a criança que aquele homem foi, fazer com que a nossa criança, que nós fomos, abrace a criança que aquele homem foi. Então, nós não temos culpa do lar onde nós nascemos. Nós não temos culpa de termos o pai, de termos a mãe que nós temos. Que podem ter sido experiências boas, felizes, ou podem ter sido experiências traumáticas. Mas hoje, como adultos, nós sabemos que tem várias terapias, que tem vários profissionais que podem nos ajudar a diminuir essas crenças, a reconhecer essas crenças e a reprogramá-las, a reprogramar o nosso inconsciente, a curar aquela nossa ferida, a fechar aquela porta, aquela janela traumática que ficou lá atrás, para que nós consigamos sermos adultos melhores, para nós e para o outro também. Sim. Então, é a pessoa buscar essa evolução, buscar esse autoconhecimento. Não existe uma pessoa hoje que não precise de terapia. Até a pessoa mais saudável e que fala, eu sou perfeita. Ela precisa de terapia, ela precisa olhar para dentro de si. Então, é algo que precisa também ser mais explorado ainda. Hoje,
Ainda bem que nós temos Instagram, que nós temos as redes sociais, onde nós vemos esse assunto ser muito difundido através de profissionais, assim como eu e assim como vários outros, até mesmo você, né, Cíntia? Leva esse conhecimento, traz os profissionais aqui para que expresse um pouco do seu conhecimento e que toque as pessoas, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo esse podcast, que estão nos assistindo agora, algo que eu falei aqui, alguma pergunta que você fez, que você desenvolveu, tocou ela em algum ponto, machucou ela em algum ponto, ou criou até uma revolta nela em algum ponto. Então, quando toca, é porque precisa. Quando toca, é porque é uma ferida. Se machucou, se irritou ou se mexeu, é porque algo está aberto ali. Então, é algo que precisa, sim, de uma atenção maior. É algo, sim, que precisa de uma terapia, de uma mentoria, de uma consulta, de um conhecimento para tapar aquele ponto ali, para que a pessoa consiga seguir melhor. Então, fica até meu convite para todos vocês que nos assistem. Caso algo que eu tenha falado aqui tenha tocado, tenha mexido, dá uma atenção especial. Finalizando esse vídeo aqui, busca uma ajuda, vai lá no Google, olha, pesquisa sobre o assunto, compra um livro, que são os primeiros passos, né? Ou se você viu que não é o suficiente, busca um mentor. Busque um especialista, busque uma terapia, busque um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, um cardiologista, qualquer coisa. Mas não deixe esse seu ponto que está quente agora esfriar. Trabalha nele. Eu acredito que a falta da busca do autoconhecimento está muito relacionada àquela pessoa que ainda está no papel de vítima e não de ser autorresponsável pela própria jornada. Porque eu acho que a dor de quem é vítima, ela é mais cômoda do que a dor de quem se torna autorresponsável, que só o autoconhecimento traz, né? Com certeza, porque a vítima, ela não pega a culpa para ela. A vítima, a culpa é toda do outro. Você fez isso pra mim e eu sou uma coitada, eu sou uma vítima. Só que estar no papel de coitada é a pior posição que você pode ter na sua vida e a pior posição que você pode dar ao outro. O papel de vítima ou o papel de coitado. Eu não quero ser vítima e não quero vitimizar ninguém. Eu sou responsável pelo que acontece na minha vida. Eu tive uma discussão no meu relacionamento, mas o que eu contribuí para aquela discussão? Não é apenas o outro, é eu só vivo o que eu permito. Eu não posso chegar em casa e brigar com o vento porque ele fez uma bagunça, sendo que eu deixei a janela aberta. Então eu não posso culpar o vento pela bagunça causada na minha casa se eu deixei a janela aberta. A culpa, nós temos o nosso grau de culpa, só que aí entra a questão. Então eu sou culpada de tudo. Aí a pessoa acaba carregando que eu sou culpada, tudo acontece na minha vida porque eu não sei lidar com as minhas situações. Não. Também não é o extremo, é você saber que você tem uma parcela, mas não tudo. Assim como o outro também teve a parcela dele. É 50-50. Uma briga não acontece com 50% do seu lado. Assim como um amor também não acontece se não tiver 50% do seu lado. Um relacionamento, um casamento, uma amizade não acontece se não tiver 50-50. Se um dá 60%, você já tá dando menos. Ou se você tá dando 60, você também já tá dando mais. Então, é buscar ter o equilíbrio. Que amor é dar e receber, né? Na mesma proporção. Existem momentos, existem situações no relacionamento, quando o relacionamento já é de longa data, um relacionamento mais consolidado, um relacionamento de longo prazo, existem alguns momentos de fraqueza, sim. Existem alguns momentos onde um vai entregar mais que o outro. Mas aí nós estamos falando de um casamento, de uma relação. Da escolha, né? Da escolha. Ele não está bem agora, então eu vou preencher isso que está faltando dele, porque eu sei que daqui a algum tempo ele também vai me preencher no momento de fraqueza que eu precisar. Você ama aquela pessoa e você escolheu e decidiu estar com ela. Muito diferente de uma paquera. Muito diferente do ficante, entre aspas. Você dá e a pessoa não tá nem aí pra você. Aí é burrice insistir naquilo. Exato. E o que é propósito pra Camila? O meu propósito hoje como trabalho é fazer com que milhares e milhares de mulheres em todo o mundo encontrem a sua melhor versão, brilhem, floresçam e amem ser quem elas são.
que se tornem mulheres melhores para si mesmas e assim sejam vistas como mulheres melhores para o mundo também, para seus relacionamentos, para suas famílias, sejam namoradas melhores, esposas melhores, filhas melhores, mães melhores, funcionárias melhores, chefes melhores, irmãs melhores, que sejam a melhor versão de mulher para qualquer pessoa com que ela encontre, que sejam belas, mas não belas de beleza física, mas o bela que é aquela mulher que o sorriso dela já tornou belo todo aquele espaço. Ela chegou, ela deixou feliz, ela trouxe uma energia bela para aquele ambiente. Então esse é o meu propósito. E eu percebo que pelo fato do meu propósito ser tão claro, ele ajuda a iluminar outras mulheres. Essa é a função, né? Exatamente. E como que uma pessoa que ainda não encontrou aquilo que faz ela feliz, né? De fato, igual você tem o seu propósito, eu tenho o meu. Mas eu ainda acredito que muitas pessoas ainda não se encontraram 100% dentro de suas jornadas. Como que você acha que uma pessoa consegue começar a observar isso? Eu, sim, acredito muito que está relacionado aos nossos dons e talentos que Deus nos deu. Sim, eu ia falar exatamente sobre isso. O nosso propósito, ele está muito alinhado com o nosso talento, com o nosso dom natural. Então, o que eu percebo? Algumas pessoas, elas não conseguem enxergar o seu talento porque ele foi retirado delas lá na infância. Então, imagina aquele menino que nasceu e ele amava jogar bola. E aí ele ouviu o pai falando assim, para de jogar bola, isso aí não dá resultado. Isso daí é um só que vai ser um bom jogador, não vai ser você. Vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai trabalhar, porque isso não dá lucro, não dá futuro. Ou o menino que quer cantar. Ele quer aprender o instrumento, ele quer ser cantor. E o pai dele fala, isso não dá dinheiro, vai estudar, vai cantar. Ou a mesma coisa a menina também. Aquele talento foi amortecido, foi retirado dele em algum momento e ele precisou se adaptar para seguir o fluxo da vida. Então ele deixou quieto, mas em algum momento da vida dele, ele vai ter a oportunidade de encontrar o propósito dele de novo. Basta ele estar aberto para entender aquilo. O nosso propósito, quando nós encontramos ele, nós começamos a trabalhar com ele, a prosperar muito financeiramente de uma maneira absurda, sem que você precise fazer muito esforço, porque é algo seu, é algo que as pessoas te reconhecem por aquilo. As pessoas olham para você e falam, é a sua cara. Quando você começa a trabalhar com aquilo, as pessoas falam, eu não conseguiria ver você fazendo outra coisa que não fosse essa. O que eu vejo comigo, eu sou formada em arquitetura. O que tem a ver arquitetura com autoconhecimento feminino, com feminilidade, com relacionamento? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas as pessoas olham pra mim, o que eu mais escuto é, você é muito feminina. É automático, as pessoas conversam. Quando eu falo que eu trabalho, elas falam, é óbvio, é lógico. E eu percebo quando eu era criança, agora revendo e reestudando isso, foi um talento que talvez pode ter sido retirado de mim. Eu falava muito, eu era comunicativa, eu era persuasiva, E aí eu falava, nossa, o meu sonho é ser cantora. Só que a minha voz não permitiu, né? Mas era algo que já estava dentro de mim, esse cuidado. Eu tinha boneca, eu fazia roupinha para minha boneca, eu tinha cuidado, eu aprendi a fazer crochê, eu aprendi a fazer o cozinho, eu arrumo casa, tudo, pintura. Então, percebe que todas essas características, essas habilidades femininas, eu desenvolvi. A pintura, a habilidade com as mãos, esse afeto, esse carinho, essa atenção, essa comunicação, essa criatividade, essa desenvoltura de, por exemplo, tinha um trabalho na escola. Eu era a primeira a ir lá, eu quero falar, eu quero microfone, eu quero ser a primeira. Que legal. Tinha uma dança, eu quero dançar, eu quero apresentar. Então, eu sempre tive isso um pouco pra frente. Então, hoje eu consegui trabalhar tudo isso aqui. Porque hoje eu preciso, sim, através das minhas habilidades, influenciar outras mulheres a terem. Através da minha comunicação, saber me comunicar, saber expressar, saber vir aqui, por exemplo, no seu podcast, ficar por 2 horas falando do assunto sem gaguejar, sem perder a linha de raciocínio, sem, enfim, sabendo usar do meu conhecimento. E a minha persuasão, para conseguir convencer as pessoas de que aquilo que eu estou falando, de fato, é real.
que aquilo que eu estou falando está embasado e é um conhecimento que, se ela colocar em prática, ela vai ter a transformação, ela vai ter o resultado. Então, eu consegui pegar todos esses meus talentos e transformarem no meu propósito. É simples, mas é complexo, né? É simples, mas é complexo. Eu olho isso igual... Quando eu era pequenininha, meu aniversário de 5, 6 anos era lotado de gente. Eu não sei como eu fazia tanta amizade. Então, eu sempre também tive essa questão com a comunicação. Peça de teatro, fiz muito tempo de teatro. Falava, você é atriz. Fiz muito tempo de curso, mas sempre tive esse tato com pessoas. Porque eu sempre... Sou filha única, mas sempre tive muitas pessoas próximas a mim. E por muito tempo, eu perdi isso. E hoje, tô aqui fazendo isso. Igual, tô formando em nutrição, que também vem de um outro propósito da minha vida, mas onde tudo se conecta também. Sim, tudo se conecta. E você percebeu, quando o seu propósito se conecta com o seu trabalho, é leve. Sim. Você não se sente cansada. É um amor. É um amor. Eu tenho certeza que várias pessoas, numa sexta-feira, 20h49 da noite, devem pensar, eu não aguento mais trabalhar. Eu tô aqui numa mesa de escritório, eu tô aqui precisando bater essa meta. O que eu mais queria, ela tá lá no bar, tomando uma cerveja com os meus amigos, jantando, assistindo um filme em casa. Eu tô amando estar aqui dando essa entrega. Tá nem lembrando que é sexta, né? Nem lembra que é sexta, assim como você também deve estar amando isso. Sim. A gente não trabalha, a gente transborda amor. Sim. A gente transborda porque a minha maior realização, o momento que eu me sinto mais feliz é de ouvir meus alunos falar assim, Camila, você transformou minha vida. Através de um vídeo que eu assisti seu, através do seu treinamento, através do seu ensinamento, hoje eu sou uma pessoa melhor. Hoje eu tenho relações melhores. Hoje eu sou uma mulher melhor. Fala assim, isso não existe dinheiro no mundo que pague. Porque isso é algo que vem de dentro, né? E é o que te torna também, né? Como a Camila, o ser humano. Exatamente. Uma pessoa melhor a cada dia. Por isso que é importante a gente falar disso. Que quando você começa a olhar para dentro, você se torna melhor, automaticamente. Exato. E aí elas falam, eu aprendi muito com você. Eu falo, elas nem sabem o quanto eu aprendo com elas. Se elas soubessem o quanto elas me ensinam... Então, hoje eu sou reflexo das minhas alunas. Hoje o meu Instagram é reflexo dos meus seguidores. É o que eles me trazem, eu entrego. Tipo, eu não sou nada. Se eu não tiver eles, eu não existo. A @camipastório lá do Instagram, ela só existe por conta de cada um que está lá. Se cada um que está lá resolver não seguir mais, não compartilhar mais, não fazer mais meus treinamentos, quem sou eu? Então, a gente tem que se colocar nesse lugar também e entregar o melhor a eles. É o servir, né? É o servir, porque quanto mais eu dou, mais eu recebo. Só que quem me constrói são eles. Sim. Então, o nosso propósito caminha dessa maneira. É uma troca, né? Uma junção. Um precisa do outro. Exato. Acho que as pessoas alinhadas, né? O nosso propósito, que acredita na mensagem da Camila, que acredita aqui no Lifecast, no final são pessoas que já estão predestinadas a se conectarem com a gente, onde a gente aprende muito e elas também. Sim, com certeza. É uma troca. Nós vivemos o que nós precisamos curar. Então, nós passamos situações nas quais nós precisamos enxergar aquilo. E muitas vezes, Deus nos livra de alguns relacionamentos para que nós tenhamos a oportunidade de nos curarmos como pessoas. E isso para relacionamentos afetivos, para relacionamentos de amizade, para relacionamentos de trabalho. Muitas vezes a gente sofre, chora porque aquela vaga de emprego não deu certo. Eu estava depositando todas as minhas expectativas para conseguir aquela promoção, mas por algum motivo eu não consegui. Talvez foi Deus te dando a oportunidade de você se aperfeiçoar ainda mais para uma outra vaga melhor. Às vezes o propósito, às vezes não, com certeza, né? É um propósito muito maior. Me veio até a memória agora, até da minha amiga, da Tati, que te admira muito, inclusive. Beijo, Tati, deusa. Que ela passou justamente por isso. Ela tá se formando em veterinária, já é uma veterinária, né? Já trabalha com indústria farmacêutica. E ela passou por uma situação onde ela simplesmente foi julgada pelo fato dela querer ser mãe.
Tem muito disso também. E aconteceu justamente isso. Ela ficou completamente frustrada. Eu, né, falei com ela, falei, não, acho que graças a Deus essa vaga não era sua. Porque pensa o meio que você ia estar inserida. Exato. Nós temos que começar a trocar os óculos de como nós enxergamos. Começar a enxergar mais com olhos empáticos e ouvidos empáticos. É se colocar no lugar do outro. Se colocar talvez até no lugar da empresa. Se colocar e pensar em você. Será que se você continuasse nesse trabalho, você ia conseguir curtir a sua maternidade, o seu momento mais precioso da vida? Como você gostaria, como você sonhou? Só pelo fato dela sonhar. Nem namorado ela tem. Ela foi, assim, uma experiência incrível, uma mulher incrível, muito bonita, se comunica muito bem. Perdeu a vaga para um menino de 23 anos, que não tem experiência. E o dono da empresa falou na cara dela, você está perdendo por causa do seu sonho de ser mãe. Gente, que absurdo. Então... E acontece muito, né, no mundo. Acontece muito. Então, assim, também fica uma dica, Tati. A nossa sinceridade muitas vezes não precisa ser dita para todos que não estão preparados para lidar com ela. Então, numa entrevista de emprego, por mais que esse seja o seu sonho, deixa acontecer antes, não fala, né? Muitas vezes a gente fala a nossa verdade, mas a nossa verdade pode dar um resultado que nós não estamos esperando. Quando eu falo, não é que você não vai estar mentindo. Você vai chegar ali na vaga de emprego, mas fala, eu sonho um dia em ser mãe, não está nos meus planos agora, o meu momento é me dedicar ao meu trabalho, entregar o meu melhor para fazer os resultados dessa empresa crescerem de maneira extraordinária. Pronto. Ela não iria perder a vaga se ela falasse dessa maneira. Sim, comunicação, né? Comunicação. Imersão. Encante e seduza com as suas palavras lá no meu Instagram. Não vai mais passar por isso. Aí, ó. Mas é justamente isso, né? A gente saber ter esse jogo no mundo. Exato. Com pai, com mãe, com amigos. Com todo mundo. A comunicação é um jogo, né? Uma troca. Eu te entrego, você recebe e você me devolve. Exato. É você saber o que falar, a maneira como entregar, né? O que ele, nesse caso, o que o entrevistador deve ter pensado? Ele também errou muito na comunicação. Porque pelo fato dele ter falado isso para ela, se é uma pessoa não preparada emocionalmente, ele pode ter destruído o sonho dela de ser mãe. Essa mulher, ela pode ter criado uma crença e pensar, eu nunca mais vou poder ser mãe, porque senão eu não vou poder crescer profissionalmente, porque me falaram isso. Eu perdi uma vaga por conta disso. Ele pode abrir uma janela traumática nela ali que nunca mais vai se fechar. Ou só com muita terapia, com muito esforço. Então, a maneira como ele se comunicou foi muito errada. E nós também precisamos ter esse cuidado para não gerarmos isso no outro. Sim. Nós somos sim responsáveis pela maneira como o outro se sente a partir do momento que nós falamos. A partir do momento que eu estou com você aqui nessa sala e eu falo algo para você, a maneira como você se sente também é responsabilidade minha. Sim. Porque se você se sentiu mal ou eu criei algum trauma em você, vai voltar para mim. Porque você está soltando uma energia, você está soltando uma frequência. Sim. Eu vou receber. Então, é dever meu fazer com que você se sinta bem. Eu vou te dar um feedback. Esse feedback você tem que estar com seus ouvidos abertos, limpos, para você receber e tentar melhorar e ressignificar. Sim. Mas eu tenho que saber como dar esse feedback. Principalmente numa situação dessa, numa entrevista de emprego. Você não pode destruir os sonhos de alguém. Você não pode ser o responsável por isso. É um cargo muito forte. Muito cruel, né? É muito cruel. Então é isso, é inteligência. E a gente estar pronto também para todo tipo de pessoas, né? Só que o estar pronto para todo tipo de pessoa, aí é um passo além. Aí é muita maturidade. Aí é muito autoconhecimento. Aí é muito estudo, né? Para você saber ler pessoas. Sim. Entender pessoas. Então eu falo hoje, me perguntam, mas Cami, como eu faço? O que eu tenho que estudar para ser uma mulher melhor? Eu falo pessoas. Em primeiro lugar, pessoas. Primeiro você lê a Bíblia, depois você lê meus livros e depois você começa a estudar pessoas. Porque quando você... Hoje eu amo pessoas. Eu também. E tem gente que fala assim, nossa, eu odeio pessoas. Ser humano tá horrível. É uma mulher que trabalha como secretária, mas ela odeia pessoas. É uma mulher que trabalha lá, uma médica que trabalha lá no pronto-socorro, ela odeia pessoas. É uma enfermeira, ela odeia pessoas. É uma professora, ela odeia pessoas. Você está na profissão errada? Hoje, eu
amo pessoas, mas pelo fato de eu amar pessoas foi porque eu aprendi a estudá-las. Então eu sei que existem pessoas que a minha comunicação com X não pode ser a mesma comunicação de com Y. A maneira como eu falo com a Maria não é a maneira como eu falo com a Tereza, e não é a maneira como eu falo com a Júlia, e nem a maneira que eu falo com o Pedro. É diferente, eu tenho que ter essa maturidade para saber identificar qual é qual, para assim eu não precisar sofrer. E aí muitas pessoas pensam, ai, mas é dolorido, é sofrido, é cansativo, ter que todo o tempo agradar pessoas, ler pessoas. Se torna automático. Porque você já tem um repertório dentro de você, né? Se torna automático. Com esse aqui eu vou até aqui, com esse aqui eu me comunico desse jeito, com esse aqui eu posso ir mais a fundo, que ele vai entender o que eu tô falando, não vai parecer, né, ser uma forma diferente, por causa disso, né? De você conseguir entender isso. Mas aí a pessoa também tem que entender, né? Que ela tem que ir pro mundo. Ela tem que pôr a cara no sol, não tem jeito. Exatamente. É quebrar a cara, muitas vezes. Sair da bolha, né? Sair da bolha, se comunicar com todo tipo de pessoa que você encontra no seu dia, não só com um perfil. Então, por exemplo, você sai só com um grupo de amigos. Você só vai entender daquele mundo. Você tem que explorar outras tribos. Você tem que entender. Você só conhece a cultura de um outro país. Você pode conhecer a cultura do país inteiro no Google. Mas você só vai sentir, vivenciar se você estiver lá. Assim como com pessoas também. Você pode... Como lidar com pessoas difíceis. Foi o primeiro livro que eu li. Tenho lá em casa até hoje, que me deu o hábito da leitura. Como lidar com pessoas difíceis. Eu posso comprar uma biblioteca inteira disso. Mas o que vai me dar a experiência é realmente lidar com uma pessoa difícil. E aí colocar em prática o que eu aprendi. Então é assim, explore outras tribos também, de comunicação, de pessoas, de modelos comportamentais. É igual, por exemplo, eu acredito que uma pessoa que está muito enraizada ali numa bolha, naquelas pessoas, naqueles hábitos, ela só vai ver aquilo. Então, muitas vezes, ela vai achar que ela é igual àquelas pessoas. E quando ela fura a bolha, ela entende que aquelas pessoas, às vezes, nem tinham nada a ver com ela. Que é aí que você deixa muitas pessoas pelo caminho, né? Exatamente. Então, você vai ser julgada muitas vezes. Só que essas pessoas que te julgam são as mesmas pessoas que não lhe levariam a lugar algum. São as pessoas que podem te segurar. A pessoa que a mulher bem-sucedida, ela não vai te julgar por você querer empreender. A mulher que cuida da sua saúde, que cuida do seu corpo, ela não vai te julgar por você começar a se alimentar de maneira correta, de você começar a treinar. A mulher que viaja o mundo, a mulher que tem cultura, ela não vai te julgar por você decidir fazer isso também. Então é assim, é estar com pessoas que pensem, com pessoas que pensem, que expandam a sua consciência, né? Isso ajuda muito também. Estar em grupos que façam com que você dê o seu melhor. Com que você queira o seu melhor. Com que você queira evoluir. Que te instiguem a isso. Que te empurrem. Que façam com que você vá pra frente. Que você queira mais. Pessoas melhores que você, inclusive. Exatamente. Pessoas melhores que você. Porque isso também te coloca no lugar de humildade, né? De que eu tenho muito para aprender. Sei isso. que eu vou aprender até o último dia da minha vida, eu vou estar aprendendo. Exatamente. Né? E nós aprendemos com todas as pessoas. Não apenas com pessoas que nós consideramos superiores. Sim. Mas talvez com a pessoa que nós olhamos para ela. A pessoa que está me servindo de alguma maneira. Com ela eu também consigo aprender. Sim. Eu consigo aprender uma gentileza, eu consigo aprender uma atenção, eu consigo aprender a servir. Então, assim, é estar na cadeirinha de aprendiz a todo momento, independente de com quem você esteja. Perfeito. Isso que você sempre tem algo para... Sempre tem algo para aprender. E saiba que as pessoas também estão aprendendo com você. Sim. Então, a maneira com que você se comporta também vai influenciar os outros. Sim. Quantas horas? Deixa eu só ver se a gente tá... Que eu tô indo, ninguém falou nada aqui no meu ouvido ainda. Conversa. Quantas horas aí? Que eu não tô nem pensando. São 9:02. 9:02, a gente tem mais um pouquinho. Você tá tranquilo? Sim, com certeza. A gente começa a falar. Aí o nosso, Jesus. E o conteúdo não para, tomando uma vez. O quê? Fala pra ir seguindo. Que eu tô com radinho aqui, gente, agora. Agora eu tô chique. Tá chique, tá com ponto.
Mas é isso, né? A gente se colocar nesse lugar de humildade. E como, eu tava até debatendo isso com os meninos, como você acha que, qual a importância da vestimenta para uma mulher se posicionar? Não só no meio corporativo, mas na sociedade. Às vezes até para atrair um relacionamento. Você acha que isso influencia na vestimenta? Sim, muito. Existe a maneira sensual e a maneira vulgar. Então, se essa mulher ela vai para um encontro, por exemplo, com um grande decote, com uma sainha curta, com uma roupa que seja um pouco mais ousada, ela vai estar atraindo o olhar do homem para aqueles pontos. Então, ela vai estar indo com uma intenção. E nós julgamos o tempo todo. Nós julgamos e as pessoas nos julgam. Então, é muita hipocrisia dizer que eu posso me vestir de qualquer maneira e o outro não tem que pensar nada de mim. Quando nós vemos um mendigo na rua, por que nós sabemos que ele é um mendigo? Pela maneira com que ele está vestido, com que ele está ali. Quando nós olhamos para um executivo, como que nós sabemos que ele é um executivo? Ele, se executivo, a gente pode encontrar ele lá no parque, correndo. Aí a gente vai olhar para ele e vai falar, é um atleta. Sim. Então, é normal, a nossa vestimenta fala muito sobre nós. Então, a maneira com que nós nos apresentamos, sim, causa no outro uma leitura. O outro nos lê. Então, nós temos que também ser responsáveis por isso. Saber que as pessoas levam de 3 a 5 segundos para criar uma imagem de nós. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós não temos uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, nós precisamos sim fazer com que a percepção do outro seja condizente à intenção que nós queremos. Se nós queremos ser respeitadas, se nós queremos ser valorizadas, nós precisamos nos vestir de uma maneira mais elegante, de uma maneira que mostre mais os nossos valores, os nossos princípios. Isso não quer dizer que você precise estar lá coberta dos pés à cabeça, mas sim um pouco mais recatada, né? Um pouco mais contida, digamos assim. Caso você queira se apresentar de uma maneira mais ousada, se apresente, mas aí tenha autorresponsabilidade, que você sabe que os olhares que você vai atrair podem ser olhares com segundas intenções. Sim, perfeito. Perfeito, exatamente. É bom, né, a gente trazer essa consciência, porque é todo um contexto. Você está passando os seus dias, você tem que desenvolver o seu espiritual, o seu mental, o seu físico, a sua aparência. O tempo inteiro você está se comunicando, né? Sim, o tempo todo. E nós somos 3 pilares, né? O bolso, eu falo que é muito importante, o espírito e o corpo. Então, assim, quando nós estamos nesses 3 pilares, nós conseguimos o sucesso absoluto. É estarmos em paz com o que nós estamos vendo em frente ao espelho. Estou confortável com isso. É estar em paz com a minha espiritualidade, eu estou muito conectada com a força divina, estou tranquila, estou transbordando luz na vida das pessoas e na minha vida também, e eu estou com o meu bolso prosperando cada vez mais. Então, são 3 pilares que, se eles estão bem alinhados, com certeza essa pessoa pode ser considerada uma pessoa de sucesso. Até mesmo porque com esses pilares, você deixa de dar tanta importância para coisas que você não deveria estar ali naquela questão, até mesmo do sofrimento. Eu gosto muito daquela frase, né? A dor é opcional. Como é? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Doer vai de qualquer jeito. O sofrimento é você ficar cutucando a ferida e ela ir sangrando, sangrando, sangrando. Mas a escolha é toda sua, né? Tem gente que fala, mas não tem como, a situação que eu tô passando é muito complicada. Mas aí você vai ver essa situação complicada, ela já tá demorando mais de 1 ano. A dor, ela só é complicada quando você não conhece. A partir do momento que você conhece, ela já não te dói mais. Então, por exemplo, a primeira dor de cabeça que você teve, ela vai doer muito mais do que a segunda, porque você já conheceu aquela dor. Assim como nos nossos sentimentos também. Você só vive uma dor muito profunda quando você não conheceu ela ainda. E como que você pode conhecer ela? Buscando ferramentas, buscando conhecimento, sabendo como sair dessa dor, como ressignificar essa dor para você não passar por ela de novo. Já te doeu? Ok.
doeu, então eu vou criar agora ferramentas para fazer com que essa dor me evolua. O que eu posso aprender com essa dor aqui? O que ela pode contribuir para a minha vida? E não ficar apenas presa no sentimento que você teve ali. Porque aí você não prospera, você não vai para frente. Então, assim, quando você chega no fundo do poço, quem consegue sair dele tem muito mais impulso para subir na vida do que sempre quem esteve no topo. Quem esteve no topo não precisou de força para chegar até lá, porque sempre esteve ali. Então ele vai estar com a sua musculatura emocional e física muito mais fraca do que quem teve que subir todo aquele poço. Sim. Então, usar disso também, ressignificar. Muitas pessoas chegam no fundo do poço e ficam lá se lamentando a vida inteira. Não, use aquela força ali para sair mais forte daquela situação. E até entender, né, que a dor, ela está ali para te amadurecer, para te ensinar alguma coisa. Uhum. Tem gente que fala, é muita hipocrisia falar que a dor não tem nada positivo. Mas ela tem. Tem, tudo. E é muito sobre a perspectiva, é como você olha a vida, né? Da mesma forma que você gosta de gente, o outro vai falar, você ainda acredita em pessoas no mundo de hoje? É a mesma pessoa que olha para a dor de uma forma como se ela estivesse se autodestruindo, né? Exatamente, e não é isso. Exatamente. É saber o que fazer com a situação que lhe foi dada. O que mais nos dói hoje é não saber o que entregar para a pessoa certa ou entregar o nosso certo para a pessoa errada. Sim. Então isso machuca muito e acontece quando nós não temos esse autoconhecimento, quando nós não sabemos lidar com aquilo que é nosso. Então, recebemos a dor de alguém, eu ressignifico ela, eu melhoro ela para entregar o meu melhor ao outro. E para saber identificar pessoas que não vão vir me causar essa dor também. Sim, porque você passa a ter um feeling. Você vai evoluindo tanto através do autoconhecimento que você não busca ele só nos dias que você tá no fundo do poço. Sim. E você passa a buscar diariamente, você consegue ficar mais forte e você consegue observar claramente, são detalhes, né? Exato. E que te dá até um certo repúdio se você vê que tem alguma coisa errada que não tá mais alinhada com os seus valores. Né? Sim, são os gatilhos que as pessoas nos despertam, né? Então, você machucou tanto aquela situação que você passou, que quando você entra num outro relacionamento que você percebe que os comportamentos daquela pessoa podem desencadear a mesma situação que você já viveu, você já... Aqui, vou pôr um pezinho no freio. Aqui é uma bandeirinha amarela. Aqui é uma bandeirinha vermelha. Então, você já vai sinalizando, você já vai se precavendo. Isso você só consegue entender quando você ressignifica a decepção, a frustração, o trauma, a traição que você recebeu lá atrás. Por exemplo, se você se relaciona com um narcisista, você se relaciona com um traidor. O que você pode aprender com ele? Vive o seu luto, vive o seu término, é dolorido, é difícil, sim, se desvencilhar emocionalmente dessas pessoas, porque a gente cria um sentimento e eles nos despertam um sentimento que talvez uma pessoa saudável não despertaria daquela maneira. Você já teve experiência com narcisista? Com narcisista... Com narcisista não, mas com traição sim. Sim, que tá ali naquela... Tá ali no mesmo, né? Então, geralmente quando nós somos traídas, nós não esperamos por aquilo. Então dói muito. Dói demais, porque até então a gente achava que estava tudo bem e a gente levou uma cartada. A pessoa teve um golpe baixo conosco, assim como o narcisista também. Nós víamos aquela pessoa como a melhor pessoa do mundo, como o cara que era o príncipe encantado no cavalo branco. Só que ele só estava fazendo isso a benefício próprio. Ele não estava pensando em mim. Ele só estava fazendo isso para lhe agradar, para se agradar. Então, nós também sofremos, né? Então, acabou? Vive o seu luto. Chora. Passa uma semana, se precisar, ali chorando, buscando terapia. Mas quando você sair dali, você se prometa nunca mais passar por aquela situação. Porque você soube o quanto doeu. Você soube o quanto sofreu e o que você tira de aprendizado daquilo. Para você não ir para o próximo. Quais foram os comportamentos que ele teve? Quais foram os pontos que hoje você percebe, nossa, se eu tivesse me atentado a isso, eu não teria passado por essa situação. Comece a anotar
inconscientemente, olha, tem que observar isso no próximo. Porque aí você não cai mais nessa. Sim. Porque senão, se você não fizer isso, qualquer um outro que você se relacionar, você vai pensar que vai te gerar aquela mesma situação. E aí você acaba colocando no futuro os traumas do passado. E a pessoa que está vindo, ela não tem culpa da bagagem que você carregou. Ela não tem culpa do peso e das experiências que você já viveu. Ela não tem culpa do seu passado. Então você não pode depositar nela o fardo, o peso. Essa pessoa que está chegando ali agora, ela merece o seu melhor, merece a sua leveza. Então, para você entregar isso a ela, você tem que estar livre daquilo. Você tem que se desprender de tudo aquilo, cortar aquilo que ficou para trás, mas carregar com você o aprendizado, porque o aprendizado não pesa. O aprendizado faz você flutuar, ao invés de te puxar para baixo. Para você, qual é a diferença do intenso para o narcisista? Porque o narcisista, ele chega com aquela intensidade toda. Mas também existem as pessoas que de natureza são um pouco mais intensas. Sim. A pessoa que é mais intensa, ela ainda tem algo lá da sua criança interior que ela precisa curar. Porque adultos se relacionam com maturidade. Crianças que eu quero esse chocolate agora, que vai chegar em casa e ela não espera o jantar porque ela vai comer sobremesa antes. A criança é aquela que quer abrir todos os presentes do Natal. A criança é aquela que vive a intensidade, que ganha um brinquedo e brinca por 2 horas seguidas, depois joga pro lado e não quer mais. Então, a pessoa intensa é a pessoa ainda que precisa curar algo lá de trás. Existem pessoas intensas? Existem, sim. Eu falo, pessoas muito emocionadas podem acabar com o seu emocional. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Isso é o que diferencia, né? O intenso, ele chega ali e ele quer dar o melhor. Ele quer dar tudo, quer fazer tudo, quer viver 1 ano em um dia. O narcisista, ele vem querendo te proporcionar bons momentos, te proporcionar boas sensações, mas tudo linkado a ele. Ó, eu tô te dando esse jantar aqui, mas só eu sou capaz de pensar em te trazer nesse restaurante. Porque eu conheço você melhor do que você. Porque eu sei que esse restaurante te faz mais feliz do que aquele. Um exemplo, né? Nossa, você fica linda com essa blusa, mas se você sair com aquela vermelha vai ficar melhor, porque essa aqui que você colocou te deixou um pouco estranha. Mas a outra, não que vai ficar boa, mas vai ficar melhor que essa. Vai ficar, entende? Bem sutil, né? Que Muito começa. sutil. Vai começando assim e com o tempo você se vê presa a esse narcisista. Porque parece que você não consegue mais viver sem a validação, sem a presença dele. Parece que tudo depende dele. Ele te amarrou naquilo, ele te enrolou naquela presença, naquela imagem dele. Já o emocionado é diferente, o emocionado não faz isso. O emocionado, ele só quer viver. Ele só quer ser aquela criança pulando lá de felicidade, fazendo tudo. Só que tudo que é intenso pra vir, é intenso pra ir. A mesma intensidade que tem pra chegar é a mesma intensidade que tem pra partir. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com pessoas emocionadas, porque elas podem acabar com o seu emocional. Sim, porque foge completamente do racional, né? Completamente. Que é onde tá a vida real. A pessoa real, como você disse. Uhum. Né? Não tá naquele fantástico mundo de Alice, né? Exatamente. Não vivemos mais um conto de fadas, né? Uma história encantada. E sobre essa é um pouquinho polêmica, né? Que todo mundo fala aí. Sobre o homem pagar a conta. O que você acha nesse contexto? Você acha que é sim um ato de gentileza? Ou você acha que tá tudo bem ali no primeiro encontro? Ou, sabe? Ou até mesmo durante a vida. Essa questão. Não só de conta, mas eu acho que, na minha concepção, né? Tá muito ligada à gentileza. Como que você enxerga essa situação? Porque aí a gente volta também para a mulher empoderada que fala, eu não preciso que o homem faça nada para mim. Uhum. Inclusive pagar a conta. Com certeza. Eu vejo como um ato de gentileza, sim. E as mulheres, elas tendem a buscarem parceiros que sejam mais fortalecidos na questão
de poder dar segurança a ela. Homens que possam gerar mais segurança, mais proteção a ela. Não que o pagar a conta quer dizer que ele vai dar mais segurança e mais proteção. Tá. Mas ele vai estar sendo gentil. Então, assim, é alguém que vai estar se importando. É alguém que vai estar construindo uma base mais segura, uma base mais sólida. É o sutil, né? Então, não é que o homem seja obrigado a pagar. Nós trabalhamos, nós somos empoderadas, né? O mundo, a sociedade nos fez sermos assim. Então, não tem problema a mulher pagar a conta. Só que num primeiro encontro, se ela vai pra lá e o homem divide ou pede pra ela pagar, paga, divide, sorrindo, encantadora, mas foge pras colinas e nunca mais aceita sair com esse homem. Porque se no primeiro encontro ele não teve todo esse cavalheirismo, essa gentileza, esse cuidado, esse esforço, entre aspas, de querer conquistar ela, de querer mostrar o quanto protetor, o quanto líder, o quanto responsável por essa relação ele pode ser, não é depois. É ali. É no momento da paixão, é no momento da paquera, é no momento da lua de mel que o homem vai entregar o melhor dele. Não é depois. Porque depois você vai entrar na convivência. Depois você vai entrar no comodismo. Você vai entrar na convivência. Você vai entrar na rotina. Então a rotina acaba... Ah, amor, paga aí hoje. Sim. Ah, tá bom, vou pagar. Ou dá aqui seu cartão, então. Ou não, paga aí com o meu. Você vai entrar nesse mais natural, né? Mas no início o homem sim precisa fazer esse movimento a mais. E a mulher entrega de outras formas. A mulher, ela é gentil, a mulher, ela vai organizar tudo. É essa questão. O homem entrega o valor e a mulher transforma ele em momentos, em situações, em sentimentos, em emoções, né? Então, para um primeiro encontro, principalmente... Você vai se oferecer, se precisar dividir, você vai. Se precisar pagar, você vai. Mas se ele aceitar, não tem segundo encontro. As minhas alunas, pelo menos, não tem. Até mesmo porque ele não é seu namorado, ele não é nada seu, né? É igual Exatamente. você falou, uma questão de mais intimidade, né? De uma convivência onde vocês se tornam até um só. Exato. É uma coisa, né? E o homem que aceita dividir conta, provavelmente é aquele homem que sai com várias mulheres. Porque aí a conta não fecha. Ele ganha o salário no mês, mas todo dia ele sai jantar com uma mulher diferente. É óbvio que ele vai precisar dividir a conta, porque ele não tem condição suficiente para pagar um jantar. Agora, aquele homem que é mais seletivo, ele vai fazer questão de pagar a conta, porque ele sabe a mulher que ele tá saindo. Ele fala, essa merece o meu esforço. Agora, aquele homem que não tá nem aí pra você, ele vai dividir mesmo, porque ele fala, eu vou sair com ela hoje, vou sair com outra amanhã, vou sair com outra amanhã. Só que tem uma no meio desse caminho que não vai dividir. Então, você tá pagando pra ela. Uhum. Então, tem esse detalhe também. Perfeito. Quantas horas aí? 21 e 21. Falta pouco, falta 10. Falta 10, Falta- tá quase. O papo vai Dá. flui tão bem, vai tão bem que a gente nem vê a hora passar. Muito Poderíamos bom. falar por muitas horas aqui, né? Eu acho que sim, essa questão de analisar mesmo a gentileza. Você trouxe um ponto muito importante, que eu acho muito... Eu nunca tinha refletido nesse contexto, né? Que traz a percepção de liderança. Você sabe se aquele homem é líder. Com sabe se ele é certeza. protetor. Porque o dinheiro, ele é segurança. Não é sobre o dinheiro, sobre ser bancada. Não é sobre isso, que os homens também precisam entender. É sobre ter um espírito de liderança. Exato. E aí o que me dói, o que eu acho engraçado, é que o homem fala os fracassados, né? Ah, porque eu tô bancando essa mulher porque ele pagou um jantar. Gente, você sabe o que é bancar uma mulher? Bancar uma mulher é você dar um Pix, um cartão de crédito pra ela pagar o aluguel, pagar o plano de saúde, pagar o salão, pagar a roupa, pagar a escola, pagar a faculdade, pagar a educação dos filhos, ajudar o pai e a mãe, ajudar a família, manter seu lar. Isso é bancar uma mulher, é dar o carro, é dar o combustível, é dar o seguro. E isso é bancar uma mulher. Não é pagar um restaurante que você vai estar bancando ela, pelo amor de Deus. Mas quem fala isso são os homens fracassados que não entendem nada mesmo, né? É um ponto que até eu acho uma graça, porque eu tenho no meu Instagram muito esse conceito firmado, que eu falo, sim, é dever do homem ser provedor. E isso não sou eu que estou falando. Eu apenas estou
sendo um canal de comunicação das palavras divinas. Está escrito na Bíblia. Homem, é seu dever ser o provedor da família. Eu só estou repetindo o que está escrito lá. Não é algo criado. E mesmo assim as pessoas vêm querer discutir a palavra, né? Então eu falo assim, são homens que não entenderam mesmo essa questão de ser o provedor. Não tem nada a ver com questões financeiras. Muitas vezes existe o cara que ganha lá um salário baixo, que é o provedor da sua família, e existe muitas vezes um homem muito bem sucedido que ele não aprendeu como ser o provedor ainda. Então não tem nada a ver com questões financeiras. Gentileza não tem classe social. Cavalheirismo não tem classe social. É no quanto você entrega, no quanto você está disposto a cuidar dos seus. É assim, olha, hoje, amor, eu não tenho condições ainda de bancar a nossa casa, de dar tudo do melhor para você, mas eu tô me esforçando para isso. Sim. Você me ajuda agora, mas as coisas vão melhorar porque eu tô me esforçando e eu vou chegar lá. E quando eu chegar lá, tenha certeza que você vai ter a vida de princesa que você merece. Então, é ter essa comunicação também, ter essa sinceridade e essa ambição. Que entra muito naquela questão que você falou, né? O que é comportamento e o que é caráter, né? Exatamente. O que é comportamento, o que é caráter. O caráter a gente não muda, mas o comportamento sempre pode ser moldado para melhor ou para pior. Aí vai depender da escola da vida que essa pessoa frequenta, dos amigos, das referências, dos lugares que ela frequenta, dos livros que ela lê, das músicas que ela escuta, das pessoas que ela convive, tudo influencia. E os homens, né, eles precisam entender também que nós, mulheres, que estamos buscando nos desenvolver, que a gente está buscando ter ali uma construção real, né, de uma família, de um relacionamento sério, sólido, de um propósito, a gente também sabe identificar quando ele, de primeira, não presta. Lógico. Não adianta vir com um papinho, né, de que vai conseguir passar a perna como já passou em várias outras. Eu acredito muito nisso, né? Que a gente também tem que levar isso para que nem todas muitas mulheres hoje, as que estão realmente buscando, né, seu propósito, que estão vivendo não só para o encontro de um relacionamento, a gente também sabe identificar desde o primeiro encontro se ele realmente é um homem para ser um marido ou se vai ser só aquilo ali e acabou. Com certeza. Só que ao mesmo tempo em que nós estamos avaliando, nós também estamos sendo avaliadas. Então, isso é um ponto que eu também trago dentro dos meus treinamentos, que é como se comportar no primeiro encontro. Nós falamos das perguntas, mas é também do comportamento. Então, é o avaliar, mas saber que ele também está me avaliando. Sim. Então, que imagem eu estou passando para ele? O que, com base no meu comportamento, nas minhas palavras, nos meus gestos, na minha desenvoltura, ele está criando de mim? Porque são dois mundos completamente diferentes. Ali eu posso ser um personagem, como ele também pode estar sendo um personagem. Nós não temos bagagem, nós não sabemos quais são os princípios, quais são os valores dele ainda. Nós não conhecemos, assim como ele também não conhece os nossos. Então, temos que ser muito criteriosas nesse ponto, Sim. Né? Pra nós sabermos identificar de longe. O homem vem com um papo, a gente já fala, ixi, esse aí já tô vacinada, né? E a gente só consegue perceber se você se com olha, certeza. Né? Se você se enxerga. Só que o homem também. Sim. Ele olha para algumas mulheres, até no Instagram. Ele abre e já fala, ixi, Sim. Essa aí é uma mulher só pra sair e só pra levar pra cama ou não. Essa é uma mulher que eu posso me esforçar um pouquinho mais. Então, quer dizer que esse homem que olhou pra essa mulher e falou, essa aqui é uma mulher só pra levar pra cama, ele não vai ser gentil com ela? Ele não vai, talvez, levar ela num restaurante? Ele vai. Mas talvez ele não vai levar num restaurante tão bom quanto a que ele levaria a mulher que ele enxerga como pra ser a melhor. Então, é isso, é saber ver que imagem que eu tô passando, os resultados que eu estou tendo até hoje nos meus relacionamentos, eles não estão condizentes com o que eu quero, então é eu que tenho que mudar, é Sim. eu que tenho que me lapidar, é eu que tenho que evoluir.
que tá faltando em mim que eu ainda não estou atraindo o que eu quero, né? Exatamente. Quanto mais eu melhoro, mais chances eu tenho de encontrar alguém melhor. Então, Camila, nosso tempo está encerrando, infelizmente. Estou amando aqui estar com a Camila, está sendo muito especial. Queria que você deixasse uma pergunta, que vai vir o Lucas Scudler semana que vem. Queria que você deixasse uma pergunta para ele estar respondendo no próximo episódio, para a gente estar conseguindo ter essa troca. Nossa, fazer uma pergunta para um homem tão sábio quanto ele, sou fã, aprendo também muito com ele. É um grande desafio que você me pega de calças curtas agora, né? Lucas, como nos tornarmos cada vez parceiras melhores para os nossos relacionamentos e ter relações... É isso que eu falo diariamente, mas... Como nos tornarmos mulheres mais matriarcas, que é como ele comenta para os nossos relacionamentos. Sim. Cada vez mais. Então, assim, hoje nós somos mulheres já evoluídas para essa mulher que já está no caminho, né? Que essa mulher que já se lapidou, essa mulher que já floresceu a sua feminilidade, essa mulher que já entendeu, já virou a chave ali. Ela já sabe que ela tem que amar a sua feminilidade, ela já sabe que ela tem que amar ser mulher. Então, ela já está no caminho. Qual é a cerejinha do bolo para ela acelerar mais ainda o processo? Acho que essa seria a pergunta. Perfeito, adorei. Se quiser deixar também uma mensagem pro pessoal que está nos acompanhando, gente, adorei, realmente. Nem vi o tempo passar. Você é uma pessoa muito iluminada, que Deus continue te honrando dentro do seu propósito, que você continue levando sua mensagem. O Gui estava certo, que você é maravilhosa. Gui, maravilhoso, obrigada. E muito obrigada por ter somado aqui também nesse propósito. Fico muito honrada quando eu vejo pessoas tão verdadeiras que trazem essa energia desde a hora que você entrou, desde fora das câmeras, dá pra gente perceber, tá, gente? E você percebe, né? E você trouxe uma luz muito grande, com muito amor dentro daquilo que você faz e para pessoas. Isso para mim é muito gratificante, que é o que faz sentido para mim. Então, muito obrigada mais uma vez. Que linda, Cíntia. Eu fico até... O que eu vou falar agora depois desse discurso tão rico de palavras e de sentimentos e de emoções dela? Eu que agradeço, Cíntia, pelo convite, pela oportunidade sua, da sua equipe, de estar aqui hoje numa sexta-feira à noite me recebendo, de todo o pessoal que nos acompanha de maneira ao vivo no meu Instagram, também no YouTube. Para quem vai assistir esse episódio depois, também fica aqui o meu agradecimento. Eu desejo que Deus ilumine cada vez mais o seu coração, o coração dessas pessoas também, para que nós cada vez mais amamos o que nós vivemos, amamos a pessoa que nós somos, porque é só assim que nós vamos conseguir amar de verdade quem nós queremos amar. É entregando o nosso melhor a elas. Então, que Deus nos ilumine para nós sermos cada vez mais sábias, termos mais sabedoria, termos mais paciência, termos mais empatia e assim tornar a vida do outro mais leve também. Agradeço muito a oportunidade, também faço convite para quem ainda não me segue, encontra lá no Instagram, @camipastório, clica lá nos meus feedbacks, clica lá nos meus treinamentos. Se você que assistiu a nossa live se sentiu tocada em algum momento e quer fazer parte dos meus treinamentos, do meu grupo, vai lá no Instagram e fala assim, eu assisti você lá no Lifecast. Com certeza eu tenho um presentinho especial para você fazer parte do nosso time das deusas, que é o meu maior prazer, transformar mulheres normais, mulheres comuns em deusas. Gente, muito obrigada a quem acompanhou. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, que a Camila vai voltar. Ó, quando eu gosto, eu chamo no ao vivo. Tá? Já tá intimada, com certeza, convite aceito já. Muito obrigada a quem acompanhou. Espero que realmente a gente tenha agregado pelo menos um pouquinho na vida de cada um de vocês, que esse é o real propósito daqui, para que a gente some como sociedade, como pessoas, e que a gente se desenvolva para o mundo melhor que ele começa em nós. Então, muito obrigada a todo mundo que acompanhou com a gente nessa sexta e que vocês tenham um final de semana maravilhoso e um beijo para todos vocês. Beijo.